Foi? Foi? Ao vivo? Estamos ao vivo? Muito bem, meus amigos e minhas amigas. Meu planeta Terra de meu Deus. Tudo bem com vocês? Eu sou o Rodrigo Bolonha e estamos começando mais um CultoCast ao vivo, 8 horas. A agenda tá cheia, gente. Pois é. Pois é, mas é que estamos aqui a todo vapor trabalhando, certo? Bom, é o seguinte, lá no nosso Instagram, @CultoCast, pode começar com a câmera só em mim mesmo aqui, só dar essa aqui primeira mesmo. Você tem toda a agenda da semana, as novidades e os cortes e muito mais, certo? Lembrando que se você quer iniciar no marketing digital, tem um link aqui que a gente recomenda aqui na descrição do vídeo, vai lá, que é um treinamento bem bacana, certo? Bom, vamos lá então, vamos lá. Antes de tudo, dê o seu like, é muito importante, o seu gostei, o seu joinha, a sua estrelinha. Cara, eu lembro quando o YouTube era estrelinha, eu tô ficando velho, mas é isso, velho não, experiente. E compartilha no grupo da família, ao invés de você ficar dando boa tarde, bom dia, boa noite, que não faz sentido nenhum. Ela é palestrante, ela é especialista em comunicação, ela se comunica, ela ensina as pessoas a se comunicarem, a melhorarem suas relações interpessoais. Katy Bartz, ao vivo. Que honra! Muito obrigada pelo convite. Gostou da apresentação? Amei a apresentação. Boa noite, minha querida. Tudo bem com você? Como é que você tá? Tudo ótimo. Melhor agora com essa galera boa. E é isso. Bom, Katy, bem bacana aí, a rainha dos podcasts, né? Você já sabe quantos podcasts você já foi? Você já contou? Cara, eu já perdi a conta. Eu acho que ano passado eu fui nos 40, viu? Só Sério? ano passado. É mesmo? Eu juro pra eu não você, achava que era cara. tanto, não. Tem uma boa trajetória porque a gente acaba virando amigo e aí a gente volta Volta, várias né? vezes em um podcast só. Então eu já vou até te passar vezes. o nosso quadro, porque quem vem aqui ganha uma estrelinha. Ah, é? A estrelinha que dá o passaporte de fazer um CultoCast convida. Então, no CultoCast convida, daqui mais ou menos um mês, 40 dias, caso você queira, você vem pro lado aqui de apresentador e você chama uma pessoa da tua área para entrevistarmos os dois, esta X pessoa. Adorei. Com Né? toda certeza vem pra fazer isso. Vamos armar isso aí que vai ser legal. Vamos, porque eu nunca me coloquei no lugar de apresentadora, vai ser a primeira vez. Você vai ser a apresentadora mirim, né? Exatamente. E aí, quem quiser já acompanhar você no Instagram, como é que faz, as redes sociais? Ó, todas as redes sociais, @Katy Bartz. É meio complicado de escrever, mas é fácil ao mesmo tempo. Se você colocar KAT, muito provavelmente você já vai me achar. Certo. É verdade, eu precisava de uma informação tua lá na bio. Aliás, na descrição aqui do vídeo, a gente colocou um texto completo aqui, teu Maravilha. aqui. Não sei se você chegou a ver. Depois Ainda você não vê vi, lá. não. Colocamos, fizemos uma mini pesquisa lá. Mas é isso. Katy, primeira pergunta pessoal. Eu não sei, mas eu tenho uma leve impressão, de longe, que você é do Rio. Sou do Rio. Mas não é muito, não. Nem foi por causa do sotaque, sabe? Eu sou de longe. Por mais que eu pareça, falam que eu não pareço carioca, né, gente? Mas aí na hora que eu abro a boca eu entrego e não tem o que falar. Sim, você entrega de primeira. Uma leve impressão. Você nasceu aonde? Olha, eu sou carioca, mas nasci em Niterói. Então, sou meio carioca, digamos aí, sim. E morei minha vida inteira, praticamente. Hoje em dia eu tenho 25 anos e morei até os 22, quase 23. Aliás, até os 23 no Rio de Janeiro. E aí decidi vir pra São Paulo, largar a praia e Largou, né? trocar a praia pelos prédios. Yasmin, pode dar um zoomzinho um pouquinho, tá muito fechada a câmera no meu rosto, tá mostrando muitas espinhas. Pode dar um zoomzinho mais pra fora. Só mais um pitrisquinho, tá bom. É que a gente fez algumas alterações aqui pra melhorar a qualidade da imagem, né? Afinal de contas, tinha aqui uma convidada ilustre, a rainha dos podcasts, das informações. Justíssimo. Né? Katy, eu tenho uma pergunta, mais uma curiosidade sobre a sua pessoa. Todo esse mundo que você hoje vive, as palestras que você dá, todo esse conhecimento que você passa, iniciou-se de uma curiosidade que você tinha nessa área ou questões pessoais que você não resolvia e tentou resolver aderindo a esse conhecimento? Olha, eu diria que foi primeiro por questões pessoais. Então, eu acredito que a gente pode estudar o que for, mas a gente tem muito mais propriedade quando a gente passa por aquilo que a gente está ensinando, né? Então, quando a gente é de fato a pessoa que a gente conseguiu transformar, as coisas se tornam muito mais claras. Então, quando eu comecei, eu tinha algumas questões de
problemas interpessoais, eu tinha algumas questões de cabeça mal resolvidas mesmo. E eu senti a necessidade de aprender a me relacionar melhor com as pessoas, né? Então, tudo começou a partir daí, porque eu precisava muito, eu cheguei a ter ansiedade, eu cheguei a ter fobia social, então eu queria fazer qualquer coisa menos estar perto de pessoas, essa é a realidade. É então, mesmo? há muito tempo Você atrás... passou por essa fase? Eu passei por essa fase de ser desesperadora, assim, estar perto de outras pessoas. Até que os meus processos, eles são muito do dia para a noite. Então, eu não sou aquele tipo de pessoa que demora muito para poder passar por um processo de evolução, assim. Eu durmo num dia me sentindo de um jeito, no outro dia eu já meio que quero resolver aquilo, sabe? Então, foi exatamente isso que aconteceu. Eu meio que estava vivendo uma vida que eu não queria. Aí eu tentei buscar por soluções e entender um pouco melhor como é que eu melhorava isso, e aí começou meus estudos, né? Então, começou de uma necessidade e ao longo do tempo eu fui evoluindo dentro do conteúdo por uma questão de curiosidade mesmo. Eu nunca pensei, quando eu comecei, né, que eu poderia ir pra internet falar sobre o que eu falo hoje. Nunca foi um sonho, digamos assim, sabe? O sonho era o resultado daquilo. Então, eu comecei a aprender sobre marketing digital com 15 anos. Então, eu era muito novinha, 10 anos atrás. Eu sempre soube que existia e eu tinha vontade de... Agora você tem 18. Agora eu tenho 18, há 3 anos atrás. Quase isso. É. Eu sempre quis o resultado que o marketing digital ia ter pra mim. Então, a liberdade financeira. Conseguiu? Graças Evoluir? a Deus consegui. Vendeu bastante curso da Hotmart? Amém. Em tudo que é lugar, gente. Vocês veem anúncio meu em tudo que é canto. QIFI, Monetize. Você manja bem de tráfego pago? Cara, eu tenho uma pessoa que faz pra mim, mas eu sei, assim, mais No ou começo menos. você estudou? Estudei. No começo eu estudei tudo. Já apanhei muito disso aí, viu? Eu também. Quem nunca, né? Quem não é produtor de conteúdo que já apanhou E a muito pra sensação de isso. você ver o dinheirinho indo e às vezes não voltando porque você fez uma manobra errada ou vendeu um produto que não é muito atrativo, complicados, né? Exatamente. Por isso que hoje eu deixo na mão de quem sabe mais que eu, sabe? E eu fico na parte do conteúdo. Sem contar o foco, né? O foco também, né? Uhum. Focar ali, você pode focar só no seu conteúdo e no seu trabalho e a pessoa só na divulgação e venda, né? Exatamente. Hoje você se considera uma empresária da comunicação interpessoal. Isso, pode-se dizer que sim. Eu antigamente... Achamos mais um, você vê? A gente estava Aí, viu? preocupado em colocar lá a profissão, achamos mais um. Achamos mais uma definição, né? É. Antigamente não, né? A metodologia que eu uso ela é muito específica, ela se chama capital erótico. Então, há um tempo atrás, eu usava isso como se fosse uma metodologia de posicionamento. Só que eu comecei a perceber que as pessoas têm muita dificuldade para entender o que é posicionamento. E daí, como posicionamento e comunicação andam juntos, colados um no outro, hoje em dia eu falo que eu estou mais voltada para a comunicação, porque eu acredito que isso fica mais fácil das pessoas entenderem qual que é o resultado prático que isso vai ter para a vida delas, sabe? Mas fica ali no meio termo, entre comunicação e posicionamento. Hoje, seu coração é 50-50, então, metade empresarial, mas tem aquela metade que todo mundo fala, Kati, mas fala de relacionamentos, Kati, tô com um problema, eu sou muito tímida, eu não chego nas mulheres, ou então a mulher também tem dificuldade de escolher um cara legal, é metade hoje? É metade. Eu vejo que eu sou muito grata pelas coisas que o relacionamento me trouxe, né? O tema relacionamento me trouxe. Só que eu vi que o que eu ensinava, de fato, podia ir para outras áreas da vida e que a vida... Nós somos seres sociáveis por natureza, então aprender a se relacionar é muito bom, mas relacionamento não é tudo na nossa vida. Então a gente também precisa ir para outras áreas, sabe? Mas hoje eu faço, diria que metade. O meu público vem muitas pessoas, principalmente diariamente ali dos cortes, que querem saber mais de relacionamento, mas no final das contas, quem acaba comprando ou quem acaba adquirindo um produto são as pessoas mais vinculadas à comunicação, sabe? Na parte empresarial, como é que é? Você tem palestras? Fala um pouco mais desse trabalho. Cara, na parte empresarial, eu tenho algumas coisas, né? Então, tem as palestras, palestras e eventos, então tem algumas empresas que me contratam para dar treinamentos, enfim, para a equipe ou para os próprios líderes, né? De comunicação e de posicionamento. E eu tenho também as mentorias, então tem muita gente que me procura para poder fazer, por exemplo, posicionamento digital. Uma pessoa que está começando a entrar no digital, que quer começar a faturar com o Instagram, que quer se posicionar, quer virar autoridade. Então, tem muita gente que me procura por causa disso. Por causa de mentorias para posicionamento digital, porque olham o meu perfil, olham o que eu faço e acabam se espelhando naquilo e querem aprender também qual que foi o meu processo, né? É uma coisa complicada, né? É a questão da autoridade digital, né? Hoje em dia, você acha que para vender um produto, para oferecer um serviço, você tem que obrigatoriamente ter alguma autoridade para criar uma moral em tudo?
Cara, tem que sim ter alguma autoridade, isso é óbvio, senão as pessoas não vão confiar em você, não vão gerar desejo pelo que você está oferecendo e automaticamente não vão comprar o teu produto. A não ser que seu produto seja algo muito barato, né? Então, se você vive tua vida vendendo produto de R$19,90, as pessoas vão comprar de você independente de você ter autoridade ou não, né? Só que, óbvio, se você tem mais autoridade, vai ser mais fácil. O que eu acho que ficou difícil hoje em dia, não é nem difícil, é talvez um pouco controverso hoje em dia, meio preocupante, é que como as pessoas, essa construção de autoridade hoje está fácil, entre aspas, com as redes sociais a gente vê muita gente que finge uma autoridade e não tem tanto conhecimento. Então a pessoa vende o que não sabe. Exatamente, se posiciona e se comunica, tem uma lábia muito boa no português brasileiro, tem uma lábia muito boa, convence muito bem e aí consegue vender algo que ela não sabe. Faz 100 mil reais em alguns minutos, né? Exatamente. Almoço, estrogonofe, vende, é muita gente, cara. Muita gente. Tem que mas, tomar assim, cuidado, muita. né, Kate? Tem que tomar cuidado. Sabe aquela coisa que a mãe falava? Não toma água na festa, não fala com estranhos na rua, volta da escola direto, não ganha doce. A internet tá assim, é doce pra todo lado, né? Todo mundo tem uma ferramenta de solução da tua vida. Exatamente. E as promessas cada vez mais falhas, né? Então, eu vou fazer você Cada ficar vez milionário, maiores. cada vez maiores. Milionários em um mês, nem em um ano, pô. Então, Milionário assim, com opções binárias. exatamente. Eu acho que, hoje em dia, o mais preocupante na internet é a falta de congruência, cara. Quantas e quantas pessoas, eu e meu namorado, que também trabalha com internet, Também. a gente encontra ao longo da vida, gente que dá palestras, enfim, tá nos eventos todo dia, a gente conhece muita gente, né, da internet. E a gente cria uma expectativa do que aquela pessoa é na internet. Quando a gente encontra com a pessoa não é nada daquilo, a pessoa abre a boca, não fala uma coisa que agrega. Uma decepção. E é uma decepção. Mas assim, eu diria que 80% das pessoas que a gente conhece na vida da internet são desse jeito, cara. Infelizmente. Que coisa, hein? É uma curiosidade. Essa é uma declaração polêmica aí. Pois que eu não, é. né? Não é qualquer pessoa que fala. Mas a gente tá aqui pra falar a verdade, né, Kate? Eu acho que as pessoas têm que aprender a ser congruentes. Essa é a realidade, né? Se você vai falar que você ensina algo, você tem que saber aquilo. E como diz um amigo meu, a verdade sempre é bem-vinda, né? Por mais que ela doa, né? Mas a verdade sempre é bem-vinda. Porque a verdade é a realidade, né? E é isso que você estava falando. Às vezes a internet fica nesse mundo de fantasias e tudo, né? Sim. Tem que tomar cuidado, porque a tendência disso daí, essas promessas, é só aumentar, né? Se você for ver. Porque tem muita gente no digital, a gente fala que o mercado digital está saturado, mas ele não está saturado. Ele está saturado de gente ruim, essa é a real, né? Ele não está saturado de gente boa. Então, tem muito espaço no digital para quem realmente tem valor para Dá para ganhar dinheiro sabe? como afiliado de curso ainda? Você acha? Cara, eu não sou muito do ramo de afiliados, mas eu acredito que como qualquer outro negócio, digamos assim, se você leva o afiliado como um negócio e não como um hobby, e você escolhe um produto bom, a qual você já foi aluno e que você confia, super dá para Dá você para ficar fazer bem dinheiro. financeiramente tendo um bom produto digital? Já Nossa, falando de muito, internet? pô. Eu vivo hoje 100% de internet. É mesmo? O que não é 100% de internet são dos eventos presenciais que a gente dá, mas as pessoas me conhecem para me contratarem para aplicar os eventos presenciais através da internet. Então, se a gente for ver no amplo, tudo vem da internet. Hoje, quantos produtos digitais você tem, assim, comercializáveis? Cara, difícil, mas eu São vários, não sei te assim? contar. Acho que eu tenho mais de 25. É mesmo? Eu achei que eram uns 2 ou 3. Não, eu tenho muito produto, porque muitos produtos meus estão na esteira do perpétuo, né? Que ficam lá para sempre rodando. Sim. Então, eu não falo deles, sabe? Eu só falo de 2 ou 3. E os que eu falo, principalmente, são dos presenciais. De resto, e da mentoria, muito de vez em quando. De resto, ele meio que... A gente coloca o dinheiro nele e ele vai se vendendo, né? E o link na bio. E o link na via. Sempre, né? Sempre. Me fala uma coisa, Kate. Qual que é a diferença? Vamos pro lado empresarial primeiro, né? Depois a gente vai pra cereja do bolo. Show. Qual que é a diferença do chefe pro líder? Boa. Já perguntaram essa pra você? Cara, Eu tô nunca tentando... me perguntaram isso, mas é uma boa. Nunca falei sobre isso. Eu gosto de analisar um pouquinho os podcasts anteriores das pessoas pra não perguntar as minhas coisas. Fica muito chato. Entendeu? Mas e aí, né? Falando de lado empresarial, eu já tive chefes ótimos, já tive chefes escrotos. Sim. Qual que é a diferença, você acha? Cara, na minha visão, tá 1000% vinculado com posicionamento e comunicação. Porque na minha visão, por exemplo, uma pessoa que é só chefe, ela não se dá muito ao trabalho de entender o que o funcionário quer, de saber se para ele tá bom ou não, de entender um pouco mais. Parar para conversar, sabe? Parar para entender a pessoa. Eu defendo muito a ideia de que nós precisamos de pessoas, né? Então, eu não teria nada na minha vida hoje se eu não tivesse me relacionado
de todas Ninguém as formas cresce sozinho? possíveis. Exatamente, ninguém cresce sozinho. Então, eu não teria nada na minha vida hoje se não fossem as pessoas que eu encontrei ao longo do caminho. Então, a gente depende, sim, de outras pessoas. Se um chefe ele não tem essa cabeça de que a empresa dele só está prosperando por causa dos funcionários e ele não dá a credibilidade devida aos funcionários ali, é óbvio que em algum momento ele vai fracassar ou ele não vai crescer exponencialmente quanto ele poderia crescer. Então, a diferença que eu vejo mais clara de chefe para líder é que o chefe ele não se importa com as pessoas que ele teoricamente está liderando, porque ele não se vê numa posição de liderança a ponto de influenciar positivamente essas pessoas. O chefe só está ali para dar ordem, pronto, acabou. Tipo, faz isso, faz aquilo, e ele não dá nenhum motivo do porquê que você tem que fazer aquilo, é não só uma ordem. E o líder, para mim, ele já quer criar todo um ecossistema de cooperação, sabe? Então, pô, você vai me ajudar, você está aqui, você é contratado por mim, mas a gente está sempre evoluindo junto, você faz parte disso. E aí entra toda na questão de movimento. A gente fala muito de movimento, de criação de movimento, não só dentro das empresas, mas até para você vender um produto digital, por exemplo, você precisa criar todo um movimento. E a gente vê que as empresas que mais prosperam hoje no mundo são as empresas onde um líder, uma cabeça ali responsável, consegue gerar um movimento para que todas as pessoas comprem a mesma ideia daquele movimento. Então, a diferença principal para mim é essa. O chefe, ele está só ali mandando e o líder, ele se importa na influência que ele causa ali para as pessoas. Na contratação de um funcionário, eu acho que a experiência é importante. Mas acho que a vontade da pessoa querer estar ali trabalhando, vencendo na vida, prosperando e evoluindo financeiramente é tão importante quanto ou até maior. Sim. Eu tava conversando com meu namorado hoje sobre isso, cara. A gente tava... Não lembro por que a gente... Nossa viu? sintonia. Nossa sintonia. É. Não lembro por que a gente tava falando sobre isso. A gente tava voltando da academia. Mentira, lembro sim. E daí a gente falou o quanto que tá difícil hoje você contratar pessoas que realmente compram aquilo que você acredita. Tanto numa empresa presencial, normal, tradicional, quanto numa empresa online também. Porque hoje eu vejo que as pessoas, elas estão cada vez mais na zona de conforto. Então, por exemplo, quando você vai lá e você contrata um funcionário, uma pessoa para fazer alguma função ali dentro da tua empresa, seja online ou seja presencial, a pessoa ela não quer, ela às vezes não faz nem a obrigação dela, muito menos mais do que a obrigação. Então, eu vejo que as pessoas hoje também, cada vez mais estão com aquele pensamento de que, se eu recebo 1.500 por mês, por exemplo, um salário de 1.500, eu vou fazer só aquilo que uma pessoa de 1.500 faria. Eu jamais vou ser uma pessoa proativa de fazer um pouco mais. Então, os funcionários também, na mesma parcela que o chefe ou que o líder tem a sua responsabilidade, os funcionários também têm a sua responsabilidade. Então, eu vejo que eles não têm muito mais essa cabeça de, eu vou fazer um pouco mais, porque eu fazendo um pouco mais eu posso escalar na empresa, porque essa pessoa vai me bonificar de alguma forma. Inclusive, eu já vi vários e vários vídeos no TikTok dessa galera hoje em dia falando exatamente sobre isso. Não, porque hoje eu só faço o que me pagam, sabe? Eu só faço, se me pagam R$2.000, eu vou fazer a função de uma pessoa de R$2.000. As pessoas não têm mais essa mentalidade de crescimento em nenhum lugar. Então, acho que tá difícil para os dois lados. Tá difícil tanto para o chefe, que tá ali em cima, quanto para o funcionário também. Muitas das vezes não tem essa cabeça de expansão, né? Que é muito melhor ter um líder do que um chefe, né? O chefe manda, o líder, ele agrega a... Pode entrar, pode... Não, pode abrir lá. É que a gente tá aqui esperando uma visita inesperada aqui. Show. Pra fazer algumas perguntas aqui pra você Olha também. só. Na área do humor. Tava falando de diferença de líder e chefe, né? Acho que o líder, ele traz a equipe pra si. Sim. Todos com o mesmo pensamento. O chefe manda fazer. Exatamente. Que é aquele chefe, aquela personalidade mais antiga e tal... que tinha a empresa, né? A empresa mais tradicional, né? E isso gera todo um resultado negativo para a própria empresa, né? Se você não consegue criar um movimento na tua empresa e fazer os teus funcionários comprarem a tua ideia, esquece, cara, a tua empresa não vai crescer. Novamente, eu batendo na tecla de que para você crescer ou para tua empresa crescer, você precisa que todo mundo compre a mesma ideia que você. Hoje eu só tô onde eu tô porque 170 mil pessoas compraram a ideia que eu tinha, sabe? Que é a quantidade de seguidores que eu tenho hoje no Instagram. Então, não só essas pessoas, mas várias outras pessoas que me deram oportunidades e que não necessariamente hoje estão na minha rede, por exemplo. Minha amiga, não é fácil não a relação interpessoal numa empresa, né? Mas me fala uma coisa. A pessoa começou agora, ela trabalha numa empresa, vamos dizer assim, como executiva e tudo mais, e ela precisa impor um respeito dela, né? Ter aquele respeito inicial, porque as pessoas, geralmente as mais velhas, acham que a mais nova sabe menos e tem que ganhar menos e tal. Nesse perfil, como que a pessoa se impõe para estar se encaixando ali no trilho da empresa?
Eu defendo muito a ideia de que a gente tem que se impor, antes de abrir a boca para falar qualquer coisa, a tua imagem ela precisa falar por você, sabe? Exato. Então, se você já vai, por exemplo, para uma entrevista de emprego vestido ou se posicionando de uma forma que não tem nada a ver com aquele ambiente, saiba que as pessoas ou não vão contratar você ou elas vão duvidar da tua capacidade. Da mesma forma que você chega numa empresa que é mais tradicional, onde todo mundo vai estar um pouco mais bem arrumado, e hoje em dia muita gente tem essa ideia, né, de que eu me visto do jeito que eu quero, eu faço o que eu quero e as pessoas não podem me julgar. Não é bem assim, né? Não é bem assim que o mundo funciona, porque as pessoas elas vão te julgar. Então, se você está indo para uma empresa tradicional e você já chega posicionado, tanto a tua linguagem não verbal, quanto a tua vestimenta, tudo que diz respeito de você, mas que não sai da tua boca, você chega de um jeito que não está congruente com aquele ambiente, as pessoas elas vão duvidar de você, e não só elas vão duvidar de você, mas elas vão fazer questão de tornar o teu caminho mais difícil. Hoje a gente estava numa discussão a semana passada justamente sobre comunicação. Na verdade, a discussão parece que todo mundo virou apresentador, né? Mas o ponto não é esse. O ponto é a pessoa que hoje não sabe se expressar bem, não sabe falar bem, não sabe falar o que quer, o que deseja e tal, tá sofrendo um pouquinho mais? Muito mais, pô, infinitamente mais. Porque eu falo isso várias vezes também. Quantas e quantas... O lugar mais rico do mundo é o cemitério, porque várias pessoas que estão ali morreram cheias de ideias e não souberam falar para o outro, não souberam vender a ideia, não souberam falar para as pessoas o que elas estavam querendo dizer. Então, hoje, tanto a comunicação verbal quanto a não verbal, ela está deixando muito a desejar nas pessoas, porque diversos fatores. Por causa da rede social, então, por exemplo, a rede social, as pessoas agora só sabem se relacionar através do digital. Então, você vai conversar com uma pessoa, ela é super boa de papo, você encontra com ela pessoalmente, você fala assim, meu Deus do céu, não é a mesma pessoa. No texto é maravilhosa. Porque no texto a pessoa sabe conversar com todo mundo, você chega para conversar com a pessoa pessoalmente, ela não consegue fazer uma troca de palavras com você. Então, é por causa da rede social e, ao mesmo tempo, também por causa da pandemia que a gente passou, né? Então, a gente passou por um processo muito complicado aí de 2, 3 anos, onde a gente ficou trancafiado dentro de casa e as pessoas perderam não só a vontade de se relacionar, mas também a necessidade de se relacionar. Elas aprenderam a ficar sozinho. E isso, em algum nível, é bom. A gente sempre defende muito a questão da solitude e tal, de você ser uma pessoa feliz sozinha, mas, ao mesmo tempo, é ruim. Porque se você passa muito tempo sozinho, você começa a normalizar isso e você perde essa facilidade de interagir com outras pessoas. Então, eu sempre costumo falar que não importa, cara, o quão bom você seja, o quão interessante você seja, o quanto que você tem para agregar para a vida das pessoas. Se você não souber se expor do jeito certo, tanto através da tua comunicação verbal quanto da tua não verbal, não adianta nada, pô. Isso vai ficar só na tua cabeça. Exatamente. A mulher dá uma aula, né, Bressa? Você tá preparado hoje? Te preparou algumas coisas, né? Hoje, diferente dos outros podcasts, a gente tem uma inserção de algo humorado, não humorístico, é humorado, né? Pra dar uma quebrada no nosso papo, que, queira ou não, é executivo, é informativo, mas também pode ser algo agradável. As pessoas estão na internet pra se divertir, aprender e se divertir também ao mesmo tempo. Com toda certeza. Né? Yasmin, tá tudo tranquilo aí? Beleza? Depois eu te ensino como é que fala no microfone. É que é o primeiro dia dela, ela tá nervosa. Eu te ensino como é que fala no microfone. Ela lembra, a voz dela lembra muito aquela do Google, né? Não. tá fechada, não vai. Não. Depois você ensina ela, Breta, como é que abre aí, né? Kátia, me fala uma coisa. Como numa empresa a pessoa ela se torna de alto valor para os seus superiores? Em que momento? Suprindo uma necessidade. Só pergunta difícil para ela. Se eu tiver que ser muito sucinta com você, a gente não só pode devanear, você tem o tempo que você quiser. A gente se torna uma pessoa, eu diria que a primeira opção na cabeça das outras pessoas. Então, por exemplo, tem um líder lá, ele tem 500 funcionários e tem várias pessoas que fazem a mesma coisa que você. O que vai fazer você se diferenciar no meio do resto? É você suprir uma necessidade que aquele cara tem. E é muito fácil, isso a gente fala tanto para relacionamentos pessoais quanto profissionais. Então, por exemplo, é muito fácil você suprir uma necessidade de uma pessoa porque a gente consegue entender através da maneira com que ela fala, principalmente do passado dela. Então, pô, se ela tá contando para você, ou já comentou com você de algum funcionário que ela demitiu porque não chegava no horário, ou porque ela pediu uma coisa e o cara fazia outra, você já vai saber exatamente qual que é a necessidade daquela pessoa para você fazer exatamente o contrário do que aquela pessoa fazia. Então, é muito fácil. A gente é que complica no final das contas, né? Então, se eu quero chamar atenção, ou se eu quero crescer dentro de uma empresa, para aquela pessoa sempre, para o meu chefe ou para o meu líder, sempre pensar em mim
quando tiver uma opção boa ali, ou uma promoção, alguma coisa do gênero, é sempre suprindo uma necessidade, porque através de você suprir uma necessidade, você tem uma diferenciação. Então, você não só tem que ter essa diferenciação de suprir uma necessidade, mas eu sempre defendo também a ideia de ter uma diferenciação quando você tem uma especialização. Então, por exemplo, vou usar o meu exemplo, né? Tem muita gente hoje que fala de relacionamento e comunicação na internet. Tem muita gente. Parece que de um ano pra cá todo mundo fala de relacionamento. Todo mundo virou expert em relacionamento. Então, o que faz hoje... E é um bando de solteiro. E é um bando de solteiro, a incongruência, né? O que faz hoje as pessoas continuarem me procurando, mesmo depois de 2 anos e pouco de internet, com tanta oferta, falando de comunicação e relacionamento, e não procurarem as outras pessoas, ou eu conseguir vender produtos mais caros e essas outras pessoas não. É justamente a diferenciação. Eu tenho a metodologia do capital erótico, as outras pessoas não têm. Então, quando as pessoas pensam em Catarina, automaticamente elas já fazem a correlação do capital erótico. Ai, Kátia, mas eu não sei o que é. Mas mesmo assim, elas ficam curiosas de saber o que é. Então, você precisa ter uma especialidade, digamos assim, até mesmo dentro da empresa, porque aí as pessoas vão vincular você àquilo. Explique melhor o capital erótico, para quem não sabe. O capital erótico, ele nada mais é do que uma metodologia de comunicação ou de posicionamento, onde não foi eu que inventei, então eu transformei isso numa metodologia, mas o conceito de capital erótico quem inventou foi uma socióloga inglesa, e ela defende a ideia de que pessoas atraentes são mais bem-sucedidas. Como que é? Pessoas atraentes são mais bem-sucedidas. E aí, com base nisso, nessa argumentação e nos estudos dela, eu criei uma metodologia do capital erótico para que as pessoas se tornem pessoas mais atraentes. Tamo feio, Bressa, porque a gente que é feio, a gente tá ferrado, cara. A gente é feio, a gente não tem a barriga trincada, então... Mas eu recebi uma informação aqui que tá vindo gente da pergunta da rua. É isso? Quem que é aí? Alô? Não, você não colocou aqui o certo aí. Alô? Não. Alô? É Oi. esse. Ah, Quem é? Quem tá na rua aí? Ah, sou eu, Rodrigo. De novo, o locutor Brega? Sempre, né? Nossa. Tudo bem? Boa noite. Você já a tá nossa virando meio convidada. sócio, né? Você quer fazer pergunta? Eu queria fazer uma pergunta aqui, né? Que a gente tá prestando um serviço Qual que é o aqui. seu nome? É Joca Júnior, locutor com 2 Js. Um no Joca e um no Júnior. É um locutor meio brega, né? Eu bem o Brega não. Aqui o Brega é o que move o planeta Terra, não é? Mas e aí, você tem uma pergunta pra Kátia? Ai, que delícia o verão, né? Ai, que lógico. delícia Tá o mostrando verão. um ombrinho, né? Deixa eu te falar. Eu vou falar de uma parte pessoal minha, né? Porque eu tô prestando serviço aqui. Como é que faz quando a gente não é devidamente... Não, tô brincando. Como que a gente faz pra se destacar assim? Eu sei que você já falou mais ou menos sobre isso. Mas numa empresa de ter um diferencial. Por exemplo, eu e o Rodrigo conversamos muito aqui do que pode ser um diferencial dentro desse mercado, do nosso. Nós estamos aqui com o CutuCast, tem vários podcasts por aí, só que o nosso a gente está tentando colocar alguns diferenciais, né? Boa. Inclusive nos nossos entrevistados, né? Sempre Lógico. com conteúdos super interessantes, de verdade. Para de puxar o saco dela. Sem Puxando o demagogia saco. nenhuma, não é chegando rasgando seda, não. Mas qual a pergunta? A pergunta é essa. É. O que eu devo fazer para me destacar nesse mercado? Massa. Quando a gente fala do mercado de podcast, hoje em dia realmente o podcast está muito em alta, né? Então existem diversos Sim. e diversos podcasts. Quando a gente fala em se destacar, existem 2 formas que a gente consegue se destacar básicas, né? A primeira forma é através do conteúdo. Então, a gente se destaca através do conteúdo do que você oferece. E o conteúdo não só do palestrante, mas exatamente essas inserções que vocês estão fazendo. Então, trazer uma comédia ou trazer uma informação talvez um pouco mais séria. Não sei se já existe, mas talvez se fosse um podcast um pouco mais sério, trazer dados, estatística, um pesquisador, alguma coisa para falar sobre isso, que seria o oposto do humor, né? Mas existem algumas formas que a gente consegue trazer no próprio conteúdo de caracterizações, digamos assim, para poder deixar o conteúdo um pouco mais interessante e prender a audiência durante mais tempo. E existe também a diferenciação estética, né? Então, a diferenciação estética seria muito mais relacionado ao estético do podcast. Então, a forma tradicional do podcast é uma mesa, uma televisão, não sei o quê, a cortina atrás. Então, pô, se eu quero me... Um equipamento de DJ você já nunca viu. Exatamente. Esse já nunca DJ viu. eu nunca vi. Né? Se a gente quer se diferenciar... Jesus também não, dentro do estúdio também. É verdade, ó. Nem o Raul é que eles Seixas. não estão vendo, né? Nem o Raul Seixas também, Pois você nunca viu. Então, a gente tem essas 2 formas. Ou através do conteúdo, que é o que vocês estão fazendo, trazer um pouco mais de humor, que a gente já não vê nos podcasts.
ou também, se a gente quiser fazer os dois, através do estúdio em si e da forma que aparenta. Então, eu já fui em alguns estúdios que tentavam trazer uma ideia mais diferente. Então, por exemplo, ao invés de ser mesa, era um estúdio num sofazinho, que hoje talvez não é mais uma diferenciação, porque já existem vários de sofazinho, né? Então, às vezes, não é mais uma diferenciação. Às vezes, você trazer um painel diferente ou alguma coisa na televisão diferente, uma interação na televisão. Então, a gente consegue, sei lá, espelhar as perguntas do YouTube para a televisão e respondendo as coisas ao vivo. Isso Anota são aí, poucas produção. coisas que a gente ainda não vê muito. Então, tem algumas formas da gente diferenciar. O que eu faria, né, dentro do mercado de podcast. E que eu, inclusive, discuto muito com meu namorado, porque não que a gente tenha um projeto de podcast, mas a gente tem alguns projetos meio parecidos. Assim, Traz sabe? traz pra cá. E daí a gente... Primeira coisa é estudar o mercado, né? Então, estudar os maiores, enfim, ver o que eles estão fazendo. E ver o que você não faria. Então, pô, você vê nos maiores, olha direto o que você acha que tá errado, porque é isso que você tem que melhorar no teu. É dessa forma que eu geralmente recomendo que as pessoas tenham um diferencial ali, principalmente no podcast. Tá vendo? Anota a produção. Anota tudo direitinho aí, amanhã a gente entende melhor, né? Tá tudo tranquilo, Yasmin, beleza? Vai falar pela primeira vez? Não saiu tua voz, né? Você apertou errado. Meu Deus. Agora foi. Tudo bem? Boa noite. Boa noite, tá tudo Tá bem? tudo tranquilo no seu primeiro dia aí de mesa operation? Tá, divertido. Tá bom. Se você pensar em alguma pergunta, você pode fazer pra Kate, tá? Pode deixar. Aqui é tudo tranquilo, não tem nenhum ditador. Aqui já tive chefes ditadores. É muito ruim, porque vai criando uma bola de neve, Kate. O cara bota você numa pressão, no outro dia em outra pressão, e aí tem o fator humano, né? Somos seres humanos. Claro que a gente não deve basear isso e colocar todas as nossas falhas nesse caminho, mas existe o fator humano, né? Sim. Algumas relevâncias devem ser aplicadas, você não acha? Eu No concordo. mundo corporativo? Com toda certeza. Eu acredito que, assim, você releva uma vez, agora, pô, você releva Exato. 2, 3, aí o problema já não é mais o chefe, aí o problema já virou um funcionário, é óbvio, né? Você já falou e isso não só para funcionário, a gente pode até falar de relacionamento afetivo nesse quesito. Já falou com a pessoa 500 vezes, o problema não é você, o problema é a pessoa, certo? Porque já falou 500 vezes, a pessoa não reconhece aquilo. Então, isso serve para todo e qualquer relacionamento interpessoal, né? Essa questão de ter chefe, enfim, eu tive um trabalho de carteira assinada na minha vida, que eu trabalhava numa academia. É a nova geração, né? Ela toda digital, Cara, vive 100% digital, cara. 3 meses... Vamos comprar a palestra dela pra fazer só pra nós três aqui, né? Desempacotar alguns cursos, que eu vou pegar umas dicas com você, viu? Pode pegar. Desempacotar Tem várias. alguns cursos que eu tenho parado, vamos botar no digital. Eu Você é a sempre- coprodutora. Com toda certeza. Né? É muito difícil, é muito melhor. Eu levanto essa bandeira, né? De que é muito melhor você ser o seu próprio chefe. Tem algumas coisas a favor e tem algumas coisas contra, né? Então, por exemplo, hoje eu trabalho de domingo a domingo. Não existe um dia na face da terra que eu não trabalhe. Carnaval, fui curtir? Não tava em bloquinho. Tava trabalhando em casa porque tá aí um evento presencial que a gente vai fazer batendo na porta. Então, a gente precisa resolver tudo, né? Então, tem essa questão de você ser o seu próprio chefe. E você tinha que se trabalhando. preparar para o CutuCast, né? E pro Estamos CutuCast, marcando há muito exatamente, tempo. Exatamente. Né? É uma honra ter você, é muito legal. Eu te conheci por causa dos cortes, os milhões Foi, de né? cortes que você joga na internet aí, mas é isso, né? Se 2% viralizar, eu acho que, no seu caso, não é fama que você procura, e sim trabalho. Sim. Vai Eu acho que uma coisa transformar-se em trabalho. vem com a outra, né? Assim, é óbvio que o final nunca foi e nunca vai ser fama, assim. É muito mais a questão da autoridade do reconhecimento do que fama. E eu sempre falo, assim, chega diariamente centenas de milhares de pessoas no meu perfil, só que eu sempre prezo pelas pessoas qualificadas, assim, sabe? Eu quero que permaneça no meu perfil pessoas que vão consumir o conteúdo e não só pessoas fantasmas, sabe? Que estão ali, mas que não interagem com nada, que não falem comigo. Eu sempre cultivo muito essa coisa da família e do que a gente está construindo ali, de fato, ser um movimento. Eu acho isso importante, sabe? Olhe para algum amigo seu que te segue, mas nunca curte nada do que você põe. Não, eu só tava pensando, não é exatamente. Eu vou fazer isso e vou colocar marca embaixo. É uma boa, cara. Vai ter um monte, tá? Vai, né? Porque se tem uma coisa que eu aprendi de internet nesses Não espero anos, mais de ninguém, cara. não espera mais de ninguém. E se tem Viva uma coisa melhor, que eu assim. aprendi é que quem tá distante de você sempre vai torcer muito mais pelo teu sucesso do que quem tá perto. Cara, isso é assim, não todo mundo, e não querendo generalizar. Meus pais Pode são generalizar, meus super apoiadores. Pode mas assim, generalizar. sabe aquele parente meio primo, meio tio, Meio aquela invejoso? pessoa que não tá muito perto, tá meio ali no meio do caminho? Essa pessoa nunca vai te apoiar tanto igual os desconhecidos, tipo, porque eles querem teu sucesso, mas eles não querem que você seja mais bem sucedido do que eles. Do que eles. Essa é a real.
Então, isso aí é uma coisa que todo mundo que está na internet em algum momento vai aprender. Porque se teve, sei lá, foram inúmeras pessoas no meio do meu processo que falaram que eu tava ficando doida da cabeça. De tanto postar vídeo. Não, tipo, Kátia, o que você tá fazendo, pô? Tá virando blogueira. Aí teve uma galera também. Eu fiz faculdade de Relações Internacionais, eu fiz faculdade de Nutrição. Então todo mundo olhava pra mim, tipo, Kátia, Você tá louca. pelo amor de Deus, seu pai é médico, sabe? Vai fazer medicina. É mesmo. E sua família é do Rio ou tá em São Paulo? Meu pai é gaúcho, minha mãe é carioca, mas a gente morou desde sempre no Rio e hoje eles moram até hoje lá, né? Entendi. E aí eu fui a única que vim pra cá porque o Rio pra mim não tem como, gente. Eu amo o Rio de paixão, mas eu não consigo trabalhar lá, então Né? muito difícil. O business tá em São Paulo, né, O Kátia? business tá em São Paulo, com toda certeza. Me fala uma coisa, voltando à questão internet. Para poder ter autoridade nas redes sociais, você acha que é muito melhor, muito mais viável falar de um tema só ou falar de vários temas? É uma pergunta meio ampla, né? Mas é boa a pergunta, porque assim, o que eu aprendi, que me ensinaram? Que você sempre tinha que ter um nicho muito específico. Então, ou você fala para homem ou você fala para mulher. Você tem que sempre decidir uma pessoa, enfim, muito específica, né? E o que eu vi ao longo do tempo? É mais fácil de crescer, de fato, se você escolhe um público, uma persona, tipo, é mulher ou é homem. Tá. Só que tem alguns assuntos que pra mim não faz sentido você nichar. Então, por exemplo, o meu assunto, eu entrei pra internet falando só pra homem. Ao longo do tempo, as mulheres começaram a me procurar e eu me sinto na necessidade de falar pra todo mundo, assim. Por mais que demore mais tempo pra crescer, por mais que eu estivesse falando só pra homem, eu ia estar com 2 milhões de seguidores agora, não importa, sabe? Pra mim, hoje, faz muito mais sentido falar pros dois. Então, sim, talvez seja um pouco mais difícil de você crescer. Só que, de fato, você tem que ter um nicho. Então, por exemplo, há um tempo atrás, meu nicho era relacionamento. Então, as pessoas me procuravam pra relacionamento. O que eu fiz? Eu troquei para comunicação porque eu comecei a implementar a metodologia do capital erótico nas empresas, para os empresários, para os empreendedores, e vi que não tinha nenhum sentido eu continuar com o relacionamento porque eu não ia ter credibilidade no meio que eu queria, falando sobre relacionamento ou me posicionando como especialista em relacionamento, né? Então, o que eu fiz? Eu mudei para o nicho de comunicação, porque dentro de comunicação existem vários subnichos. Então, a gente pode falar de relacionamento, a gente pode falar de empresa, a gente pode falar de relacionamentos interpessoais, de mentalidade, de um monte de coisa dentro de comunicação. Então, fica um pouco mais fácil de eu ter a autoridade que eu quero, de ser reconhecida do jeito que eu quero e, ao mesmo tempo, crescer. Só que, se você escolhe um subnicho dentro de um nicho, a chance de você crescer é mais rápida ainda. Então, por exemplo, que a gente vê muito hoje, homens ensinando mulheres sobre relacionamento. Você vai ver que esse cara ele vai estourar num curto período de tempo muito rápido. Ele vai estourar muito rápido. Anota aí, produção. Vamos ganhar dinheiro com o Instagram. Por quê? Porque é um homem falando para mulheres, ou seja, o homem ele sabe do que o homem gosta. Então ele vai explicar para a mulher o que o homem gosta. E falando às vezes para a mulher entre 35 e 45 anos, que são aquelas mulheres que já estão super decepcionadas, que já passaram por várias coisas na vida. Pronto, esse cara vai explodir. Por quê? Porque ele já tem um subnicho do nicho do nicho. Só que aí vale a pena você colocar na régua e falar assim, cara, será que vale a pena? Porque eu, por exemplo, não quero ser uma pessoa que sou reconhecida por relacionamento, mas tem gente que não se importa. E não é que o problema é relacionamento. Tem formas de a gente abordar o tema relacionamento com base na psicanálise, com base na psicologia, de formas muito sérias, assim, sabe? No comportamental. Só que o que a grande maioria das pessoas hoje faz não é isso. É pegar o relacionamento e ficar falando frase pronta. Aí eu acho meio complicado, sabe? São os gurus de internet, né? Os gurus de internet vendendo coisa. E é o que a gente tava falando. Acho que tem que... Hoje tem um filtro bacana aí pra... Porque, cara, o que pipoca de curso, que pipoca de... Gente do céu. O que a gente reclamava da TV aberta, tinha muito comercial, hoje foi pra internet, né? Sim. Tem que filtrar, né, Kátia? Muita coisa, né? Não, tem que filtrar muita coisa. Eu acredito que a primeira coisa é você ver se a pessoa é congruente. Eu sei que hoje fica meio difícil, né? A gente vê essa questão da congruência. E eu também tava conversando com o Naldo sobre isso hoje, mas era sobre o lance do BBB, né? Do Rodriguinho tá lá falando pra outra garota que ela tinha que emagrecer, quando que ele tá sentado com um barrigão desse tamanho, É verdade. né? Então, tipo assim, se ela falar pra uma modelo que o corpo que ela tem que emagrecer, enquanto eu não tô fazendo nada por mim. É mais ou menos isso que acontece hoje na internet. É os caras falando, não, porque você tem que ter um relacionamento de alto valor, porque você não pode trair, porque não sei o quê. Aí você vai olhar pra vida do cara, você conhece o cara pessoalmente, ele já traiu a mulher 500 vezes, ou às vezes ele tá solteiro e nunca teve um relacionamento por mais de um ano. Então, é esse tipo de coisa que a gente tem que ponderar, né? Talvez olhar um pouco mais pro histórico da pessoa antes de começar a consumir conteúdo dela de fato. Porque hoje, se você tem um rostinho bonito, ou se você tem uma lábia muito boa, infelizmente já é meio que suficiente ali pra galera começar a acreditar em você, né? Polêmico, hein? Polêmico, hein? Polêmico. Reflitam isso, meus amigos. CutuCast trazendo aí conhecimento para todos. Muito legal. Acho que essa questão da comunicação, né?
é algo, assim, essencial pra gente estar debatendo. Isso que a gente tá fazendo é comunicação, Sim. né? E é super importante, como a gente já ponderou aqui, a pessoa hoje ela se preocupar em saber se expressar, né? É aquela coisa, né? Se você não fala o que você quer, eu não vou saber nunca, né? Sim. Então, até para poder ser mais objetivo na vida. Sobre relacionamentos, Que é o que todo mundo né? quer saber, eu sei. Todo mundo quer saber relacionamentos, namoros, ficantes. Hoje tem muitos rótulos, né? Tem várias variações hoje. Né? Você é adepta do namoro mais tradicional ainda ou tem muitas variações aí? Como é que é? Cara, pra mim, eu sou adepta dos relacionamentos tradicionais. Eu entendo, eu não sou o tipo de pessoa que tem a cabeça fechada do só existe isso. Eu entendo que existem outras configurações de relacionamento, mas eu, Catarina, falo pra pessoas que têm um pouco mais a mentalidade de relacionamentos tradicionais, digamos assim, sabe? De namoro, noivado, casamento. Daqui a pouco uma pergunta sobre relacionamento aí da rua, certo? Prepara alguma coisa aí que vem bomba. Kate, o cara é muito rico, mas mal de lábia. Ou o cara é bem fudido de dinheiro, pobre, mas o cara é bonitão. Quem sai na frente? Calma, vamos de Difícil, novo. Deixa eu imaginar o O cara na cara minha é cabeça. bonitão, estereótipo, Aham. mas não solta nada de palavra. O cara é muito chato de conversa, não tem lábia. Já o Tá. outro não tem grana e tem uma lábia bacana. Quem sai na frente? Cara, o da lábia sempre. Não é questão da lábia, vai. Eu vou explicar pra vocês. Quando a gente fala de beleza, e talvez isso tire várias dúvidas. Quando a gente fala de beleza e de relacionamento, principalmente, é importante, é essencial que você seja uma pessoa atraente. Só que não é essencial que você seja uma pessoa bonita. Mas a atraência também pode estar na Exatamente. conversa. A atração, ela tá na comunicação não verbal. Então, ela tá no teu autocuidado, ela tá na forma que você se movimenta, na forma que você se posiciona, na Se forma veste. que você se veste. Então, você ser uma pessoa atraente não garante que você é uma pessoa bonita. Mas você ser uma pessoa bonita também não garante que você vai ser uma pessoa atraente. Então, o que eu sempre falo é que, assim, existem diversas pessoas hoje, isso é sempre um debate no meu Instagram, é sempre uma coisa. Existem diversas pessoas, caras hoje, por exemplo, que não são bonitos, que às vezes não tem muito dinheiro, e você olha e ele tá com uma mulher sensacional do lado dele. Aí você Por olha e fala quê? assim, cara, Por quê? o que aconteceu aí? Tipo, ninguém consegue entender, sabe? O cara não tem muito dinheiro, então a mulher não tá com ele por causa de dinheiro. O cara não é bonito. E você olha e você fala assim, cara, alguma coisa o cara tem. Só que em contrapartida, você passa 10 minutos com aquele cara e aí você entende por que a mulher tá com ele. Porque você fala assim, o jeito dele é gente boa, ele é carismático, ele é simpático. Não só isso, mas ele às vezes ele agrega valor. Então tem várias outras coisas que, pra uma mulher, principalmente, porque já saíram vários estudos de que a mulher, em relacionamento, ela é completamente diferente do homem, né? A gente valoriza coisas completamente diferentes. Então, a mulher, ela valoriza muito outras coisas que não a beleza. Já o homem, ele é muito visual. Então, a mulher, ela é muito mais auditiva e o cara, ele é muito mais visual. Então, o homem, ele é muito mais visual a ponto de se interessar por uma mulher, nem que seja num primeiro momento, porque ela é bonita. Ele bate o olho e fala assim, tá, ela é bonita, tô interessado. A mulher, ela se interessa muito mais com o que ela ouve. E é por isso que hoje em dia tem 500 mulheres em relacionamentos super ruins. Por quê? Porque o cara fala o que ela quer ouvir, ela acredita e pronto. Já tá afadada ao fracasso naquele relacionamento. Eu falo tudo que ela gosta de escutar. Exatamente. Deve ser por isso que ela vem me procurar. Não é verdade? Exatamente. Charlie Brown Jr. Mais um link da rua, isso? Tem mais alguém? Oi, Rodrigo! De novo você, Brega? Sou eu que o pessoal tá com um pouco de timidez pra falar de relacionamento, né? Ah, tá. Quer falar de A sexo? mulher tem 2 poderes na vida de um homem, por exemplo, né? Não existe aquele velho ditado que a mulher pode engrandecer a história de um homem e pode derrubar também, como minha esposa, né? Que é um grande exemplo disso. Derrubou? Derruba direto. Não posso nem olhar pro lado que ela já derruba. Só porque passa uma menina. Né? Bom, enfim, vamos lá. A pergunta que não quero calar. Red Pill. Por que surgiu esse tipo de conceito assim? E aí eu me pergunto, os opostos se atraem de verdade? Isso é lenda? Imagina assim, uma mulher que pensa mais para aquele lado mais do feminismo, que é do empoderamento, na verdade, né, digamos, que eu acho maravilhoso, junto com um cara Red Pill, que tem a mente totalmente oposta a isso. Às vezes até parece algo de comédia, assim, né, quando a gente vê assim.
E o que você tem sobre isso, assim? É real? O mercado que você convive, você que dá muitas palestras aí, entrevistas, como é que funciona? Cara, tem alguns pontos, né, pra gente falar sobre isso. Primeira coisa, a questão do Red Pill, né, da onde que surgiu. Já conversei com inúmeras pessoas, tá, que acreditam nessa teoria, enfim, inúmeras mesmo, assim, já perdi até a conta, né, de quantas pessoas eu já falei sobre isso. Mas o que eu acredito é que o intuito foi bom, talvez, que era de falar sobre desenvolvimento masculino. É sempre bom, a gente sabe que por mais que os homens eles sejam, por natureza, mais autoconfiantes do que as mulheres, eles têm muitos homens que sofrem com insegurança. Eu vejo isso todos os dias no meu Instagram. Homens, vários, que sofrem com insegurança, que não acreditam no próprio valor. Então, você criar um movimento que empodere, de certa forma, os homens e que cause um desenvolvimento masculino pro positivo, eu acredito que é super benéfico, né? Imagina se a gente tivesse homens mais conscientizados e mais autoconfiantes no mundo, ia ser maravilhoso. Só que eu acho que se perdeu pelo caminho. Essa é a real. Eu acho que várias pessoas, o intuito foi legal, só que várias pessoas começaram a colocar próprios problemas pessoais na teoria do Red Pill, do desenvolvimento masculino, e começaram a generalizar muitas coisas. Então, eu concordo muito com a parte de que o homem precisa se desenvolver, que o homem não pode pensar só em relacionamento, que ele tem que sim evoluir em várias outras áreas da vida para se tornar um cara interessante. Só que eu não concordo em você ficar competindo, a competição entre sexos, assim, sabe? Entre gêneros. Eu sou muito mais... Relacionamento não é competição, é parceria. Exatamente. Eu sou muito mais adepta da questão da cooperação. Assim, o homem e a mulher, eles querem a mesma coisa, que é encontrar, na grande maioria das vezes, que é encontrar uma pessoa legal para você construir uma vida, não necessariamente uma família, porque tem gente que não quer casar, mas você quer ali construir uma vida com a pessoa, construir um futuro com a pessoa. Então a gente não foi colocado no mundo para poder ficar competindo um com o outro. Só que a gente faz muito isso por uma questão de ego. Então talvez o Red Pill tenha se perdido nessa questão do ego, de estar sempre competindo com a mulherada e sempre colocando a mulherada para baixo em algum nível, e aí disso eu discordo. E a questão dos opostos se atraem é balela, né? Pô, não existe isso de os opostos se Só atraem. dá certo pessoas que têm a mesma linha de pensamento. Pra mim, é muito uma questão de, assim, não é que... Lógico, a gente sabe que nem todo mundo é igual, né? Então, nem todo mundo não, ninguém é igual. As pessoas são completamente diferentes no que diz respeito a experiências e qualidades, enfim, tudo isso. Só que eu tenho algo que eu chamo de opostos complementares. Então, o que acontece? A gente tem que ser oposto naquilo que não tem um peso muito grande pro relacionamento. Então, coisas fúteis. Eu gosto de azul, você gosta de vermelho? Ok, a gente consegue conviver com isso. Eu gosto de praia e você não gosta de praia? Já é uma coisa que talvez, dependendo do quanto eu gosto de praia, talvez impacte um pouco. Cachorro já vai impactar, gato. Exatamente. Mas, assim, coisas fúteis que a gente consegue conversar e relevar, tá tudo bem. Agora, pô, você vai ser oposto quando diz respeito a valores, propósitos, princípios. Não tem como. Por exemplo, ou até sonhos, né? Então, o seu sonho de consumo, eu sempre dou esse exemplo porque ele é muito fácil da gente entender. O meu sonho de consumo é ser mãe, eu vou lá e me relaciono com uma pessoa que tem pavor de criança. Tipo, qual que é o senso, qual que é a chance de eu conseguir ter algum vínculo com aquela pessoa mais duradouro? Não existe. Por quê? Porque ou eu vou ter que abrir mão de um sonho, e aí eu vou ter que colocar na pauta, ali na balança, pra ver se vale a pena eu abrir mão de um sonho por causa de uma pessoa, e... Diante de todas as minhas experiências, eu quase sempre digo que não vale a pena você abrir mão de algo que é muito forte seu por causa de ninguém. Ou você vai ter que terminar. Então, no começo, é melhor nem se envolver com uma pessoa dessa, que é oposta a você quando diz respeito a princípios e propósitos. Eu vi muitos casos próximos que, por conta de política, que a gente passou uma fase negra da política. Fase um pouco negra aí, né? Muitos casais se separaram por causa disso. Né, de política e tal, mas... Parentes não se falam mais. Uma mais. coisa bem polarizada mesmo, assim. Sim. Familiares, né? Não só casais, mas familiares também e tal. E realmente é uma coisa que eu acho que tem que ter um pouco de empatia também, né? A gente tem que... O que eu vejo é que, assim, as pessoas, elas querem consertar alguma coisa quando tá no meio do relacionamento. Tipo, eu já me envolvi com a pessoa, agora eu vi que não é pra ser e agora eu vou tentar consertar. Quer consertar a pessoa. Cara... Se quer fazer um relacionamento dar certo, você tem que começar lá do começo, sabe? Você conheceu uma pessoa, primeiro dia você olha. Aí você vai no primeiro encontro com a pessoa já fala alguma coisa que você não gosta, a pessoa já te dá o que a gente chama de red flag, né? Tipo assim, ela já mostra alguma coisa ali que você não tá concordando tanto. Eu vou pagar pra ver. Não paga pra ver, cara. Você já viu no primeiro momento com a pessoa que ela não tem a ver contigo, é beijo e tchau, sabe? Kátia, mas eu quero só passar tempo. Então tá, então vai mais sabendo que aquilo ali não é algo duradouro. Agora, não, eu quero encontrar uma pessoa pra poder construir a vida, pra construir futuro. A gente percebe os sinais desde o começo. O problema é que a gente fecha o olho, essa é a real.
E o segredo é esse, então, né? Perceber os sinais, ter algum feeling, né? Em relação ao relacionamento, né? Eu acho que não é nem só feeling. Tem o feeling, mas tem também a questão das pessoas escancararem o sinal na nossa cara. A pessoa vira pra você e fala que não gosta daquilo. Aí você vira, pensa e fala assim, putz, mas e se eu fizer ela gostar? Aí pronto. A pessoa já falou pra você que não gosta de algo, mas isso mexeu tanto no teu ego. Eu já fui muito essa pessoa. Mexeu tanto no teu ego que você olha e fala assim, não, mas eu vou ser a primeira a fazer ele gostar disso, então. A pessoa vira pra você e fala que E não aí quer luta namorar. contra a maré e não rola. Não rola. A pessoa virou pra você no primeiro encontro e falou, não quero namorar. E você quer namorar, você vai continuar com essa pessoa? Não. A não ser que vocês tenham os mesmos objetivos. É lógico que ao longo do tempo... Ou então já tenho 2 filhos, a mulher não quer ter mais. E o cara é louco pra ser pai. Sim. Aí não tem como, né, cara, você continuar. Lógico que você já tem um relacionamento com a pessoa, já é casado, tem muito mais coisa que você tem que ponderar do que num namoro, né? Se você tem família, enfim, tudo isso. Tem inúmeras outras coisas que você tem que ponderar. Mas, mesmo assim, né? Colocar na balança a tua felicidade e se vale a pena aquele relacionamento de fato. Kati, e aquele cara que é muito tímido, essa nova geração aí, que gosta de YouTube, streaming, gosta de ficar em casa... eu que trabalho com eventos, sou DJ, música eletrônica e tal, a gente vê que, assim, cada vez mais difícil de levar a molecada pra curtir aí os shows, né? E aí, onde que você projeta essa galera aí quanto mais, eu acredito, quanto mais a pessoa fica em casa, quanto mais ela fica reclusa, mais a timidez vai tomando conta dela, né? Pra onde você acha que vai isso aí? Cara, eu acho que já tá indo, na realidade, para pessoas que elas já estão tímidas, elas já perceberam que é difícil sair desse lugar, mas não é impossível, porque para sair desse lugar de timidez, de insegurança, elas vão precisar sair da zona de conforto, vão precisar buscar por conteúdo, vão precisar sair de casa porque não vai cair uma pessoa legal no colo delas, não é assim que acontece, né? O universo não vai mandar uma pessoa no teu colo, Tinder. você vai ter que fazer por onde. Então, o que eu vejo é cada vez mais as pessoas com uma narrativa muito falha de eu não preciso de pessoas. Então, eu tô bem sozinho, eu tenho amor próprio. Você tem muitas amigas assim? Cara, muitas amigas que se apoiam muito na narrativa do amor próprio, só que elas entendem o amor próprio do jeito que elas querem. Que é o quê? Ah, se eu tenho amor próprio, quer dizer que eu não preciso de ninguém. Se eu tenho amor próprio, quer dizer que eu sou muito bem sozinha, pronto, acabou. Só que o amor próprio, ele não é pra te colocar numa caixa de confinamento e falar assim, não, sou só eu sozinha, pronto, acabou. O amor próprio, ele é pra você ter amor próprio para entender o que você de fato merece e procurar por pessoas certas. O amor próprio ele não foi feito para você ficar sozinho, ele foi feito para você achar as pessoas certas, essa é a real. Só que aí cada vez mais dessas pessoas inseguras e tímidas que estão na zona de conforto, que estão ficando em casa, é muito mais fácil para elas se apoiarem na narrativa do amor próprio do que, de fato, sair de casa e fazer alguma coisa acontecer. Então, a gente vê um movimento na internet, principalmente, de pessoas cada vez mais defendendo a narrativa de solidão, defendendo a narrativa de solitude, mas de um jeito errado, e se apoiando nesse discurso que não é verdade, cara. Porque, desde sempre, as piores punições, por exemplo, dentro de uma cadeia, sempre foram relacionadas a deixar uma pessoa isolada. Então, ou tu vai lá e coloca na solitária, ou você vai lá e coloca a pessoa dentro de um lugar todo branco, sem contato com ninguém. Então, desde sempre, não ter contato com outras pessoas sempre foi algo problemático, que vai te gerar problemas de cabeça, porque nós somos seres sociáveis, e agora a gente está tentando normalizar isso. Se a gente continuar, é só ladeira abaixo. Tem uma série, chama Cis a Cis, chegou a assistir já, não? Não. Fala muito sobre solitárias. E o castigo é porque mostra a vida das presas e tal, né? Um preso feminino. Ah, eu acho que eu nunca vi, mas eu já vi a propaganda. Muito bom, muito bom. E toca justamente nesse assunto. Kátia, tem uma pergunta aqui pra você. Você acha que a pessoa ela deve procurar um relacionamento sério quando ela acha que é o momento certo ou por pressão da sociedade? Olha, eu diria que todas as vezes que você busca... É diferente. Você buscar um relacionamento sério, você tá preparado para um relacionamento sério. Você buscar um relacionamento sério nunca tem que acontecer. Você nunca tem que estar na busca de um relacionamento sério. Mas tem que saber o que é também, né? Você tem que estar preparado. Você tá na pegada de sair pra balada e beijar todo mundo? Exatamente. Ou você tá na pegada de ter uma pessoa mais legal do seu lado, mais companheiro? Você tem que estar preparado para um relacionamento sério. Então, existem fases e fases da nossa vida, né? Então, por exemplo, tem fase que você tá vivendo, você tá saindo, indo pra balada, fazendo o que bem entender, e você Geralmente não mais quer... jovens, né? mais jovens, e você não quer um relacionamento sério. Ok, vida que segue. Agora, chega um dado momento da vida, lá com seus 20 e poucos anos, 30 e poucos anos, ou até mais nova,
ou mais velha, que você olha pra aquilo e você fala assim, cara, a vida que eu tô vivendo hoje já não faz mais sentido. Ficar correndo de balada em balada, ficar correndo de night em night já não faz mais sentido. Aí sim, você entende que você tá preparado pra um relacionamento. Só que você não vai ficar buscando sempre por isso. Porque cada vez que a gente busca por um relacionamento sério, ou entra nessa busca incessante por ter alguém, a gente acaba se deixando de lado, acaba deixando de ser uma pessoa interessante, porque eu fico só ali no Tinder, ou eu fico só, nossa, eu preciso ter um namorado, eu preciso ter um namorado. Você deixa de fazer as suas coisas, deixa de ser uma pessoa interessante, automaticamente você nunca vai ter ninguém. Ou você vai ter uma pessoa muito ruim. Então, existe essa diferença, né? De você estar preparado, e aí sim é muito bom você reconhecer que você está preparado, e aí quando você reconhece que você está preparado, você vai ter que mudar de ambiente, você vai ter que mudar muitas vezes de amigo, você vai ter que mudar de perspectiva, de coisas que você consome, até de público que você consome ali na internet, porque não Projetos, é mais aquilo. costumes, manias, Exatamente, gostos, de hábitos, tudo. hábitos. Porque agora você está de fato preparado para isso. O que pode acontecer também é assim, o que aconteceu comigo e que eu vejo muita gente perguntando, né? Muita gente vem com essa pergunta para mim, Kátia, mas e quando a pessoa chega para mim e fala que não quer nada sério comigo? O que eu faço? E eu sempre dou o meu exemplo. Quando eu conheci o Naldo, eu e ele, ele tinha narrativa pra mim de que ele não queria nada sério, e eu tinha a mesma narrativa pra ele. Tipo, não, o que a gente tá tendo aqui não é nada sério. Só que quando a gente tem essa narrativa e aparece uma pessoa muito massa na tua vida, assim, que você olha e você fala combinou, assim... que combinou, deu que match. deu match, que bateu. Eu parei pra pensar isso na época. Eu falei assim, cara, será que vale a pena eu continuar com esse discursinho de que eu não quero nada sério e deixar uma pessoa legal, que eu tô vendo que tem tudo pra dar certo, ir embora da minha vida? Passar, Então, né? eu também não acredito muito nesse eu não quero nada sério agora, porque tem pessoas que entram na tua vida e que fazem você mudar de opinião. Então, às vezes, se o cara ou se a mulher tá virando pra você e falando que não quer nada sério, ou continua batendo nessa tecla, é porque a pessoa certa pra ele não é você. Porque se você fosse a pessoa ideal pra ele naquele momento, ele abriria a mão desse discurso dele pra poder estar contigo, porque ele não ia querer deixar você passar, digamos assim, sabe? Entendi. Kátia, você conhece o poder da retórica? Conhece o poder da retórica? Sim. A retórica é a arte do convencimento, né? E aí temos muitos chavequeiros nas noites de São Paulo, nos aplicativos. Já me lembra de eu fazer a pergunta dos aplicativos, que tem uma guardada aqui para você também. Que assim, os caras usam até pro mal, né? Usa pro mal, promete tudo, é dublê de rico, é dublê de ator, é o cara mais legal do mundo, abre até a porta quando você vê o carro alugado, a vida da pessoa não tem nada a ver com aquilo que ela demonstrou e tal, né? Conselho para as mulheres: como ligar o radar e detectar um falador que não executa? Como que é o feeling da mulher pra... Cara, esse cara aqui, quando tá sendo bom demais, você acha? Cara, não. Eu acho que talvez... Não é quando tá sendo bom demais, porque às vezes o cara realmente é muito legal, ou a mulher é muito legal, e a gente se auto-sabota por não achar Tem que que a tá gente aberto. merece coisa boa, sabe? Então a gente fica se auto-sabotando. Será que isso tá acontecendo mesmo? Exatamente. Tipo, não, é muito bom pra ser verdade. Aí você vai lá e termina com um cara que era super legal só porque tava muito bom. Então, não é mais ou menos isso. Na realidade, eu acredito que é sempre você estar de olho aberto para as pessoas que se autoafirmam muito. Então, existe um padrão muito grande entre os faladores, que são aquelas pessoas que eles não vão ficar falando sobre tudo, eles vão ficar falando sobre eles. Então, é muito fácil... E elogiando a mulher sempre. Exatamente. É muito fácil você perceber esse nicho de homens, digamos assim. Existem de mulheres também, mas o homem é mais nesse lance de tentar convencer a mulher, né? Que é quando você dá de cara com um homem que ele só fala dele mesmo, ele só fala das conquistas dele, ele só fala das coisas que ele conseguiu. E aí ele comprou um carro novo, ele quer te levar pra ver o carro novo dele. Ele comprou uma coisa nova, que às vezes nem é dele, né? Às vezes é alugado. Ele quer te mostrar aquilo. São sempre bens materiais, são coisas que de alguma forma vai trazer... Tenta seduzir. Exatamente. Ele tenta seduzir você nas palavras, mas sempre mostrando quão bom ele é. Não é que a gente... Isso a gente fala muito em questão de autoridade, né? Não é que a gente não pode ser bom em alguma coisa. A gente tem que sim ser bom. Só que existe uma diferença muito grande entre a autoridade percebida e a autoridade declarada. A autoridade declarada é aquele tipo de pessoa que, exatamente, os faladores ficam falando o quanto que eles são bons em alguma coisa. Então, eu sou CEO de não sei o quê, eu sou dono de não sei o quê, eu tenho uma Mercedes, eu tenho uma Ferrari, papapá, essa coisa toda. A autoridade declarada é aquele tipo de homem que ele tem tudo isso, ele tem um profissional maravilhoso, ele tem vários bens materiais, mas ele mostra a você ao longo do tempo. Ele não fica só falando pra você a quantidade de coisa que você tem. Se bem que esse tipo de coisa, esse número de bens não define caráter, né? Exatamente. Então, nem isso é uma qualificação. A qualificação é muito mais se você tá alinhado com os objetivos do cara ou não, do que a quantidade de coisa que ele tem, né? Mais algum link da rua? Mais alguma participação aqui no nosso satélite aqui? Vamos ver aqui.
1, 2, 3, testando. Oi, Alô, teste. De novo Som. você, cara. Ei, a voz tem que aparecer, olha só. Você tá meio Oi, sócio do programa, oi. hein? Você tá meio sócio, hein? Eu tô tentando aqui a oportunidade, né? A gente vai tentando a oportunidade. Ô, Rodrigo, Você tá sendo um funcionário tem meio... uma pergunta aqui de um transeunte. Um transeunte? Você viu que vocabulário rebuscado, não? É que nem um amigo Não? meu. Ele falou, cheguei atrasado, por quê? Porque eu bati o carro em um andarilho. Nossa. Porra! Tu bateu no morador de rua, pô. O cara, Não é no mendigo, ele sei tava lá o na quê. rodovia, né? Que o andarilho é de rodovia. Essa o é a diferença. O andarilho fica na rodovia. Entendeu? Tem toda vocabulário rebuscado. O meu é um vocabulário chega ao arcaico, não é mesmo? É Mas porque tem alguém na rua aí? Eu Tem trago alguém na rua? muitos resquícios de outrora, né? Tem alguém na rua aí, Joca? Outrora. É. Tem aqui, é sua avó, Rodrigo. Ah, minha avó? Tá. Sua avó passou aqui pra falar com a gente, ó. É. Ouve aí, ó. Põe aí, cadê a mulher? Oi, Rodrigo, tudo bem, lindo? Aqui é a avó, menino. Não passou aqui no carnaval pra ver a avó, mas tá muito desnaturado, Rodrigo. A avó tá brincando, viu? A avó tá com saudade, né, meu? Sei. Olha, Rodrigo, eu tô com uma dúvida. Eu tava vendo aí o seu podcast. Nossa, tá muito divertido esse CutuCast, viu, menino? A avó tava vendo, eu tenho uma pergunta pra moça, a Kati, É. que eu queria saber que, nossa, a avó tá com um problema na lojinha lá de lingerie, menino. Nossa, tá muito difícil, funcionário falta, funcionário dá trabalho, é bocadura. Tá muito difícil. O que ela pode ajudar, vovó? Beijo, lindo. Dá beijo na mãe, tá? Passa em Manda um beijo casa pra lá. avó. Não é a minha, não, viu? Mas tá meio diferente essa daí. Mas é isso, Joca. É. Você já falou muito hoje, É Joca. isso, tá bom. Volta o Raul, mano. Deu pra entender mano, a pergunta certinho? Entendi. Ela disse que tem uma loja de lingerie e tá com dificuldade, mas não sei se a Cássio pode ajudar Tá com nisso. dificuldade com o funcionário. Com né? funcionário. Com funcionário. Com o funcionário. Ela Ah, falou que com- o funcionário falta muito e é muito bocadura. Ah, Quando ela vai sim. dar uma advertência, o funcionário fala, mas você não sei o que e tal. Você não gosta de bocadura? É, então. Ô, Cássio, como é que o líder, ele desenrola com um funcionário que bate muito de frente? Como é que faz? Quem que muda? Cara, pra ser sincera com você, eu não tenho paciência não, pô. É. Eu sou muito, assim, eu sou muito aberta, né? Então eu converso muito e tal. Eu tento conversar com a pessoa, mas assim, como eu sou muito de boa, eu espero que a pessoa crie um rapport comigo e seja de boa também. Então, se eu Cria o quê? vejo Cria o quê? um rapport. Nossa, que chique ela, né, cara? Eu adoro entrevistar pessoas inteligentes, irmão. É isso, o Cutuquete o nível tá subindo, né, Bressa? Então, subir, continua, desculpa. Então, basicamente Faustão que a aqui te pessoa se cortou. conecte comigo e também que seja gente boa ou que, enfim, tenha o mesmo flow ali que eu durante a discussão. Se eu vejo Tá. que ela tá alterando muito a voz, se eu vejo que ela tá sendo muito grossa comigo, eu perco a paciência não enfim, de brigar com ela nem nada do tipo, mas eu abro mão daquela pessoa, pô. Eu não aceito... Dentro da minha empresa ou no lugar que eu trabalho, enfim, eu quero pessoas que estejam alinhadas tanto com a minha comunicação, com o meu posicionamento, com a forma que eu lido com as coisas. Então, se eu vejo que a pessoa está muito desalinhada, que ela tem um tipo de comunicação que eu não tenho, ou até meio desrespeitosa, eu não abro filtro, porque eu parto do princípio, e eu vi um vídeo sobre isso muito bom, que dá pra gente adaptar para todas as coisas da vida. Tudo começa a dar errado quando você abre a primeira exceção. Então, por exemplo, para tudo na tua vida, se você, para um funcionário, você abre uma exceção para ele, você pode ter certeza que no futuro você vai ter problema porque você abriu essa exceção. Se na tua vida você tá lá num processo super focado em alguma coisa, e você fala, não, mas só hoje, sei lá, você tá há mó tempão sem beber. Aí hoje você fala assim, não, hoje é carnaval e tal, não sei o quê, vou tomar só uma cervejinha. Se abriu exceção, vai ser muito mais difícil para você continuar naquele processo. Então, isso é uma reflexão legal também. Sempre que tu abre uma exceção, aí pronto, já não tem mais o que fazer. Com funcionário é a mesma coisa. Você abre uma exceção para um, todo o resto agora você vai sempre ficar pensando, nossa, mas eu abri exceção para aquele, então eu vou abrir exceção para esse também. E aí pronto. Cate, mandaram aqui no direct do Instagram, aqui, @CutoCast, siga se você já viveu um relacionamento tóxico. Nossa, já vários.
É mesmo? Vários. Eu tava meio assim de fazer essa pergunta pra você, mas você responde tudo, Não, né? eu sou de boa. Eu já tive vários relacionamentos e vamos fazer Você gostava mais, o cara gostava mais, como que era? Vamos Qual- fazer um parênteses aqui, né? Quando a gente fala de... Eu gosto de deixar isso claro, porque hoje em dia parece que tudo é relacionamento tóxico, né? As pessoas não sabem mais diferenciar o que foi um relacionamento ruim de um relacionamento tóxico. Não é porque o relacionamento acabou, que vocês tiveram uma discussão, que aquilo era um relacionamento tóxico, né? Sim. Então, hoje em dia também essa narrativa tá muito fácil e qualquer coisa a gente virou tóxico. É chefe tóxico, é relacionamento tóxico, é amigo tóxico, tudo virou tóxico. Então, quando a gente fala de relacionamento tóxico, ele só foi tóxico de fato ou abusivo se teve algum tipo de abuso, seja verbal ou seja qualquer outra coisa ali de ofensa. Então, a pessoa te ofendeu, a pessoa te diminuiu, a pessoa fez você se sentir mal, aí sim a gente pode entrar numa configuração de relacionamento tóxico, né? Ou a pessoa era muito controladora a um nível muito extremo, aí sim a gente pode falar. Agora, pô, você teve uma discussão com a pessoa, foi só um relacionamento que acabou e pronto, acabou, né? Então, é só um parêntese pra gente diferenciar isso um pouco. E, cara, eu já tive alguns relacionamentos, assim, sabe? Já tive alguns relacionamentos conturbados, até mesmo quando eu tava no meu processo de entender um pouco mais. Eu lia muito livro de relacionamento, eu estudava muito sobre isso, e mesmo assim eu ainda tinha dificuldade de aplicar isso na minha vida há um tempo atrás, sabe? E, na grande maioria das vezes, eu percebi que os meus relacionamentos, eles duravam 3 meses, sabe? Então, tinha um prazo máximo, assim. Era 3 meses no máximo. Dava 3 meses, as coisas começavam a dar errado. Aí eu olhava e falava assim, cara, não é possível. Só que naquela época, eu era muito... Como é que eu vou dizer isso de um jeito... Não tem um jeito bonito pra falar isso, mas eu era uma pessoa muito... Ingênua? Não, eu era uma mulher muito masculina. Tipo, no sentido de... Vou explicar pra vocês. Eu era muito direta, muito reta, muito grossa, muito... assim, sabe? Pra algumas coisas. Então, Sei. quando eu via que... aquilo, eu queria saber... Eu tava 2 meses com o cara. Eu não sabia se aquilo ali ia dar em namoro ou não. Eu tava tão desesperada pra aquilo dar em namoro que eu encurralava o cara na parede. Tipo, pô, e aí? Essa o que vai ser? energia de ansiedade atrapalha um pouco, né? Muito, 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 muito. Então, eu sempre ia lá e meio Você que encurralava, botava? E aí, meu amigão, como é que é? fazia. Falava assim, tá, e aí? O que vai ser? Aí o cara falava pra mim, tipo, Kátia, não vai ser nada. Vida que segue. E aí eu via que os meus relacionamentos sempre tinham esse padrão ali de 2, de 3 meses. E eu era sempre a pessoa que eles queriam ter por perto, mas não a pessoa que eles queriam, de fato, assumir um relacionamento. E aí eu comecei a perceber, eu falei assim, cara, por mais que seja, em alguns desses momentos eu tenha passado por um relacionamento tóxico de agressão verbal ou alguma coisa do gênero, eu parava pra ver e eu falava assim, cara, as pessoas estão erradas, é óbvio, quem faz isso, né? O agressor, ele nunca vai ser a pessoa certa, mas de alguma forma eu tô me permitindo com que essas pessoas entrem na minha vida. Porque se eu realmente tivesse convicta com as coisas que eu agrego e, enfim, tivesse de fato valor ou soubesse o meu valor, eu não ia deixar essas pessoas entrarem na minha vida. E foi quando tudo mudou, cara. Quando eu trouxe a responsabilidade pra mim, mesmo depois de ter passado por uns 3 relacionamentos meio abusivos, assim, eu trouxe a responsabilidade pra mim, eu falei assim, cara, por que eu tô repetindo o padrão? Por que eu tive 3 relacionamentos conturbados, um atrás do outro? Alguma coisa está acontecendo. Se é sempre a mesma coisa que acontece, a responsabilidade não é só da outra pessoa. A responsabilidade é sua de tentar entender por que isso está acontecendo na tua vida. Será que você mesma não criou essa validade dentro da sua cabeça de 3 meses? Sim, pode E ser. sem querer interior... Não é... Como que é a palavra? Bom, botou no seu interior que tem uma data de validade ali. Com toda certeza, pode ser. Talvez, né? Você criou ali um círculo vicioso. Sim, eu vejo, o que eu mais vejo acontecendo hoje também, principalmente em mulheres, são mulheres repetindo o padrão de relacionamento. Então, a mulher, ela tá tão focada em alguma coisa, em algum tipo de homem específico, que ela fica repetindo o padrão porque ela acredita que é isso que ela merece. E ela nunca consegue sair daquele ciclo vicioso de relacionamentos abusivos, de relacionamentos tóxicos ou de relacionamentos que não tem nada a ver com ela. Yasmin, já elogiaram tua voz. Falou que a sua voz é bonita, de locutora. Né? Olha, tá vendo? Tá fazendo sucesso, cara. Não. Tá desligado, tá desligado. Deus, eu nunca Ó. aprendo. Minha voz é tranquila, não é bonita, não. Obrigada. Né? Lembra a voz do Google, cara. Do assistente lá do Google, né? Mas a gente vai desenvolvendo. É que ela tá muito tímida, né? Aham. O ambiente, no início... no início, o ambiente intimida as pessoas, um ambiente novo. Normal, né? Ah, normal. Eu falo nas mentorias, quando a gente fala de insegurança, tem algumas formas de uma insegurança se instaurar em você, né? Então, uma das formas é através da falta de repertório. Então, pode ser pela infância, pode ser por experiências passadas,
ou por falta de repertório. O que seria essa falta de repertório? O seu cérebro, ele nunca vivencia... É como se ele fosse um drive, né? Então, tudo que a gente vai vivendo vai sendo armazenado dentro do nosso cérebro. Se eu já vivenciei aquilo, o meu cérebro ele já tem um arquivo, digamos assim, que faz com que eu acesse isso, então ele já sabe o que esperar daquilo ali. Porque ele já tem um arquivo que fala mais ou menos como que vai ser. Agora, quando eu me coloco numa situação onde eu nunca estive antes, automaticamente eu vou tentar procurar no meu cérebro alguma referência, não vou achar, e aí o meu cérebro vai jogar um instinto de defesa de tipo assim, olha, vai com calma porque eu não sei o que vai acontecer se a gente fizer tal coisa. Até a gente ir construindo esse repertório comportamental. Então, tudo na nossa vida que é a primeira vez, não à toa, desde sempre, tudo que é a primeira vez a gente se sente inseguro. Sim. Por quê? Porque a gente não sabe o que fazer, pô. Até a gente É que o descobrir ser humano que tem que gosta da fazer. zona de conforto, gosta de fazer as mesmas coisas ali. Até os animais gostam da zona de conforto, né? Kati, sobre beleza, né? Claro que é um tema... A beleza, ela é algo, assim, muito amplo. Porque o que é belo para uns não é feio para outros, né? Mas, vamos dizer assim, o estereótipo da sociedade e tudo mais, nesse sentido. A gente com 20 anos tem uma cabeça, a gente com 40 anos tem outra cabeça. Tanto homens quanto mulheres, na minha opinião. E aí, é curioso isso, que como mais novo, a beleza externa sempre é colocada mais em evidência. E depois a gente vai vendo que é legal, porém uma pessoa que te faz bem como ser humano, como companhia, que te faz dar risada, que te faz sentir à vontade, faz toda a diferença num relacionamento, né? Até de amigos também, né? É, assim, com a imaturidade, digamos assim, ela faz com que a gente tenda a valorizar o que falam pra gente que é bonito, né? Então, às vezes, a gente, com 20 anos, a gente nem sabe o que a gente gosta, pô. A gente olha o que tá passando ali na mídia e fala assim, pô, legal, acho que essa pessoa é bonita porque todo mundo fala que ela é bonita. E, logicamente, existe um padrão estético, né? Então, existe o padrão de cada sociedade, de cada cultura, do que é bonito, do que não é bonito, e a gente vai pautando as nossas escolhas com o que o padrão tá falando pra gente que é pra seguir, né? Então, o padrão são mulheres magras de tal jeito, então então vai ser desse jeito que eu vou achar bonito. O que é normal, eu também não sou o tipo de pessoa que demoniza o padrão, porque o padrão ele sempre vai existir. Eu parto do princípio de que a sociedade, ela não é do jeito que a gente gostaria que ela fosse. Aí a gente tem duas opções perante a isso. Ou eu olho pra ela e me vitimizo e falo assim, putz, que saco, que a sociedade não é do jeito que eu sou, e aí que eu queria que ela fosse, continuo no mesmo lugar. Ou eu olho para a sociedade e falo assim, tá, ela não é do jeito que eu quero e eu vou fazer o máximo que eu puder para chegar no ideal, né? Digamos assim. Então, a beleza, ela é sim importante, ela é um dos pontos do capital erótico, mas ela não é, digamos que, ela não é tudo, E sabe? qual é o principal ponto do capital erótico? Cara, o principal ponto do capital erótico é o que a gente chama de atratividade sexual, que é a linguagem corporal e a movimentação. Por que é o principal ponto? Porque, segundo a teoria toda, esse é o mais raro das pessoas terem. Se é o mais raro das pessoas terem, automaticamente é o mais valorizado. Por quê? Porque pouquíssimas pessoas têm consciência corporal. A maioria das pessoas chega no lugar mexendo no telefone, e aí quanto mais você mexe no telefone, mais você anda encurvado, e aí quanto mais você anda encurvado, mais o teu corpo manda uma mensagem pro seu cérebro de que você tá inseguro, e aí isso vira um ciclo vicioso de insegurança pra sempre, de timidez pra sempre, que é o que a gente vê até na night. Hoje em dia, você chega numa night, tem 500 pessoas num cantinho, assim. E outros 500 no outro cantinho e ninguém chega em ninguém. Exatamente. Por quê? Porque isso, a gente está naturalizando isso. As pessoas não têm nenhuma consciência corporal, elas têm vergonha de ocupar espaço. Então, você pode ver, meio que eu já coloquei minha garrafa d'água aqui, meu celular aqui, meu negócio aqui, porque para mim é natural ocupar espaço. Só que tem várias pessoas que não acham isso natural. É muito engraçado a gente ver essa dinâmica nos eventos, porque geralmente é mais ou menos uma mesa desse tamanho, que dá 2 pessoas. Geralmente, pessoas muito inseguras, eu consigo olhar e reconhecer a pessoa na hora, porque ela geralmente está assim, ó. Tudo dela tá num cantinho e nesse espaço ela fica confortável. A outra pessoa, ela ocupa o espaço dela e o espaço da outra pessoa. Porque Linguagem geralmente corporal. são pessoas que são mais expressivas e intuitivamente, no inconsciente dessa pessoa, ela acredita que ela merece ocupar o espaço que ela tá ocupando. Então, logicamente, ela vai ser uma pessoa mais expansiva. Como esse é o mais difícil, é o mais valorizado e automaticamente é o principal ponto, digamos assim. Hoje, por exemplo, você não consegue se relacionar com pessoas muito tímidas, talvez, né? Extremamente quietinhas, recatadas, reclusas, que você gosta da comunicação. Eu consigo por treino, porque a maioria dos meus alunos são assim. Então, eu consigo entrar na cabeça da pessoa para fazer com que ela se sinta confortável comigo. Tanto que acho que semana passada eu dei uma mentoria para um menino lá para um aluno meu de Portugal. Mentoria só Mentoria individual. individual. Para um aluno meu lá de Portugal.
que ele também é super na dele, assim, super, sabe, timidozinho. E aí, no final, ele falou pra mim, ele falou assim, Kátia, já fez várias mentorias com várias pessoas, ele falou, me deu um feedback super positivo de que, não, essa foi a melhor que eu já fiz, porque não parece que eu tô conversando com um mentor, não parece que eu tô conversando com uma pessoa que tem uma autoridade muito alta no sentido de se colocar num patamar muito alto. Porque com essas pessoas que são muito tímidas e são inseguras, eu faço questão de parecer que eu sou amiga da pessoa. Porque eu sei que se eu não mostrar pra ela que eu sou amiga dela, tipo, eu sou sua parceira, você pode falar comigo o que você quiser, ela não vai me contar o que eu preciso saber e a mentoria não vai servir de nada no final das contas. Porque eu preciso que ela seja sincera comigo. Então, hoje em dia, eu tenho esse feeling de conseguir entrar na cabeça das pessoas, as mais tímidas que fossem, eu consigo entrar. Só que é mais difícil, lógico, né? Eu me relaciono, digamos que na amizade, no social, assim, de maneira muito mais fácil com pessoas que são mais expansivas. Ô, Bressa, eu acho que eu encontrei o meu defeito, cara. Porque quando eu conheço uma mulher... Tô solteiro, né? Quando eu saio com uma mulher, aí o que acontece? Ela vê... Ela fala, pô, mas como é que o cara tão legal desse tá solteiro? Ela se surpreende. Você entendeu? É esse, cara. Não, Rodrigo, mas você fica tranquilo que você tem muitos defeitos maiores que esse. É verdade, pode ter também. Mas brincando. defeitos viram qualidades quando se ama. É ou não é, cara? Com certeza. Defeitos viram qualidades quando se ama. Quando gosta de verdade. Eu não sei se viram qualidade, eu acho que a gente releva, né? Acho que a gente releva Eu acho que com o tempo, alguns defeitos a gente perde mais a paciência, na verdade, não é não? É, né? Não é não? Eu acho que no começo, né, aquela coisa da gente idealizar a pessoa. A gente sabe que ela tem aquele defeito, mas a gente fala assim, a qualidade dela vale a pena o defeito que ela tem, né? E aí, ao longo do tempo, você vai convivendo com a pessoa e você olha... Se você tá meio em dúvida, é porque tem algum problema, né? Se os defeitos já estão muito mais acima da qualidade, aí eu pararia pra olhar pra isso, porque realmente tem alguma questão. Defeito todo mundo vai ter, essa é a real. E ao longo do tempo, você vai morar junto com a pessoa. Antes você só namorava, encontrava a pessoa só final de semana. Aí você mora junto com a pessoa, você começa a descobrir coisas que antes você não sabia. É normal que ao longo do tempo... O melhor jeito, Bressa, é cada um morar na tua casa, cara. Esse é o casamento moderno, não é? Mas eu vou te falar uma coisa. Não tem toalha na cama, molhada. Eu percebo que as pessoas acostumam com aqueles defeitos que o que elas mais criticam. Por exemplo, tem um casal, aí o cara deixa a toalha em cima da cama. Aquilo pra mulher é o pior. Só hipoteticamente, né? Aí, se o cara não faz aquilo, sente uma falta daquele atrito do casal. Então, eu percebo que alguns relacionamentos são movidos... a discussões. Pelas discussões. Eu terminei uma vez que a menina falou, não, você não discute, você é um cara muito calmo. Tem louco pra tudo, não? Tem pra tudo. Mas sabe qual que é o problema disso? É que as pessoas, elas... Quando são imaturas, né, antes de se relacionar, elas acreditam que relacionamento é equivalente à emoção. Embate. Então, por exemplo, elas querem um relacionamento que gere emoção, mas não é uma emoção positiva. Elas querem qualquer emoção. Tipo, eu quero ter o frio na barriga de me reconciliar com o meu marido, eu quero ter uma discussão por semana. E isso, quando as pessoas elas são imaturas, elas não estão buscando um relacionamento. Elas estão buscando aquele W de emoções. Uma hora eu tô aqui, outra hora eu tô aqui, outra hora eu tô aqui. Porque isso me dá aquela questão de estar sempre meio eufórico, sem saber o que esperar. E me dá uma falsa sensação de tô vivendo a vida, digamos Agora um assim. conselho aos homens. As mulheres gostam de caras que proporcionam emoção a elas. É ou não é? Gostam. Todo mundo gosta. Só polêmica. Hoje é só pedrada. Polêmica. Ok. Todo mundo gosta de emoção, eu acredito, né? Você não vai estar com uma pessoa que você não ama, você não vai estar com uma pessoa que você não é apaixonado. Só que, ao mesmo tempo, a gente tem que entender que relacionamento não é só amor e relacionamento não é só emoção. Essa é a real. Então, pô, você não vai ficar com uma pessoa porque ela te proporciona emoções. Às vezes você vai se dar muito melhor com uma pessoa, às vezes não, a maioria das vezes você vai se dar muito melhor com uma pessoa que tem um relacionamento muito mais estável. Por exemplo, eu e o Naldo, hoje em dia, a gente briga, mas nunca, assim. A gente tem um único motivo que a gente briga, único. Só pela vodka ou água de coco? Só pela vodka ou água de coco. Não, brincadeira. Qual seria? O único motivo é que quando a gente sai, que é raríssimas vezes, ele é o mais velho, ele é 10 anos mais velho do que eu, e ele gosta de voltar pra casa 5 da manhã e eu gosto de voltar pra casa às 2. Então a gente sempre fica nesse Mas embate. tinha que ser o contrário.
Pois é, mas é que eu sou uma anciã, eu não sei, eu tenho uma velhinha dentro de mim. Você já pergunta onde tem a cadeira pra sentar. Já, e daí a gente sempre não, quando a gente sai, a gente na grande maioria das vezes discute por causa desse embate. É a única coisa... Ô, Naldo, vamos dar um rolê, Naldo? Tô combinando já com Vou o Naldo levar aqui, a ele gente então vai dar uma volta aqui. pras baladas que eu toco, tudo. Vou levar ele. Pode ir solteiro? Vai, mas não nunca, volta? gente, não existe isso. É? A gente não sai... Outra polêmica, viu? A gente não sai sozinho. É. Eu e ele. A gente... Você não acredita que dá certo se fizer isso. Cara, eu prefiro não... Ali. Eu prefiro não... O legal é que não sabe, tem um aquário aqui no estúdio aqui que dá pra ver do outro lado, né? Eu prefiro não estar suscetível num ambiente onde não tem nada a ver comigo, sabe? Porque não é pelo fato da pessoa vai te trair ou não. É pelo fato de que, na minha cabeça, se eu quero ir pra uma night, eu vou falar com ele. Falar assim, amor, vamos pra uma night? Ele vai olhar pra mim e falar assim, hoje eu não tô afim, mas tal dia eu tô afim. Então tá, então vamos, a gente marca e vai junto. Eu não entendo por que um precisa ir separado do outro. Lógico, você chama o cara pra ir sempre, sair, sei lá, pra um lugar que você quer. Ele não quer ir, você vai sentar pra poder entender por que ele não quer fazer nada contigo. Aí eu acho válido você, pô, eu chamo ele sempre pra fazer alguma coisa, ele não quer ir comigo. Aí é legal você sentar pra conversar. Mas, pô, você tendo um parceiro de vida, eu e ele, a gente namora, né? Porque eu falo pra ele que a gente é namorado, até ele me pedir em casamento. Aí depois eu chamo ele Já de tá outra meio coisa. colocando na parede, né? Mas... Eu senti aí- uma parede. Tô vendo que isso vai dar confusão, hein, Rodrigo? Vai dar ruim! Vai dar ruim! Mas a gente tem vida de casado, a gente mora junto desde 3 meses de namoro, pô. Ah, legal. Então, pra mim, pra gente, nunca foi um problema morar junto, né? E daí, essa questão de sair, eu acredito que depende muito do casal, né? A gente fez esse acordo e pra gente sempre funcionou. Eu fui pra Barcelona, de um intercâmbio que eu tinha pago há tempos atrás, já logo no começo do nosso relacionamento. Passei 1 mês e pouco em Barcelona, que é a cidade das festas, e não pisei o pé numa balada, numa boate. Porque ele virava pra mim, Kátia, pode ir, mas na minha cabeça não faz sentido eu ir, entendeu? Então eu preferia evitar esse tipo de ambiente. É que ele tava louco pra dar uma volta também. Ele falou pra mim, ele falou assim, não, se você for, eu tenho direito a ir aqui em São Paulo também. Ele falou Mas aí eu não deixei. Boa técnica, hein, Naldo? Ele falou, eu fiquei Próximo sabendo que o convidado vai ser apresentador o do Naldo. CutuCast é DJ, e aí se ele me chamar pra umas baladas, eu não posso fazer desfeita de falar não. Então tem que... Não, Mas aí leva eu você. ligo depois, já. Mas leva ela também, né? Leva... Relacionamento é sempre algo polêmico, né? Por que você acha que o tema relacionamento é sempre tão visualizado, tão querido, tão buscado na internet? Cara, porque existem 3 coisas que isso todo mundo que estuda marketing digital sabe, né? Existem 3 coisas que todo mundo no mundo quer. A primeira delas é relacionamento, a segunda é dinheiro e a terceira é um corpo bonito. Então, são as 3 coisas que mais vendem, são relacionamento, dinheiro e um corpo bonito. Por quê? Porque são as 3 coisas desejadas pelo ser humano. Todo mundo quer ter dinheiro no bolso, ser bem-sucedido. Todo mundo quer ter uma pessoa do lado, não necessariamente pra casar. Tem gente que quer ter várias pessoas, né? Então, mas quer ter alguém ali, minimamente. E todo mundo quer ser esteticamente bonito. Então, essas são as 3 coisas que mais vendem. Só que relacionamento, cara... Todo mundo, não existe uma pessoa na face da Terra que nunca tenha passado por um problema de relacionamento. Todo mundo já passou por um problema de relacionamento e não entende por que aquilo deu errado. Não entende por que tá sempre dando a mesma coisa. Por isso que o relacionamento tá sempre aí. Porque, novamente, somos pessoas sociáveis, a gente precisa se relacionar e eu preciso entender de outras pessoas. Por isso Mais que eu alguma sempre pergunta falo. da rua? Não, só um comentário aqui. De todos esses fatores que você comentou, eu acho que a mulher é a que aceita mais, você não acha? Aceita o quê? Por exemplo, a mulher aceita um cara um pouco menos provido de beleza. Aham. Eu acho que ela vê algumas essências que às vezes o homem, pelo machismo, O homem até, não. talvez, ele não respeita dessa forma. Eu tô Então, mas correto ou não? tá correto, mas isso é cientificamente comprovado, entende? Porque o homem já foi provado várias vezes que ele é muito mais visual do que a mulher. Ah, então sim, ele sim. sempre Sim. vai valorizar mais a beleza do que a mulher, sabe? A mulher, além de que a mulher ela pondera muitas outras coisas. Então, por natureza, sem querer generalizar e já generalizando, as mulheres elas pensam em algo mais duradouro.
os homens, eles tendem a pensar em algo mais a curto prazo. Então, lógico, ao longo do tempo eles mudam de ideia e tudo mais, mas a mulher, ela sempre vai tender, ou quase sempre, pro lance mais duradouro. E a gente já sabe que a questão mais duradoura não é dita pela beleza, e sim por alguns outros fatores. Como é isso que ela quer, no final das contas, ela acaba ponderando mais outras coisas. Pô, se ele é gente boa, se ele se dá bem com a família, e ela percebe naturalmente mais os detalhes. A mulher é infinitamente mais detalhista do que o homem, né? O homem é muito mais prático. Ah, chega, eu vou lá, faço, pronto, acabou. A mulher não, ela percebe todo um ecossistema de fatores dentro do homem, e muitas das vezes eu acredito que ela acaba, inclusive, se prejudicando, isso é benéfico, se ela usa do jeito certo, mas ela pode acabar se prejudicando porque ela pondera tantas coisas que às vezes ela acha defeito onde não tem. Então também existe esse tipo de mulher, né? Tem todos os tipos de mulheres, cara. Ô, Rodrigo, é frota aqui, cara. Não, Como é que você você de novo, está? cara. Como é que você está? Pô, Tudo você bem? não é mais político, não é nada. Fica na tua A aí. minha conterrânea aqui, Você é do Rio? Não sabia que você era do Rio. eu tô até molhado do rio aqui, eu acabei de sair da água. Tudo bem? Você acha que as mulheres se apegam muito ao passado do homem? Eu tive alguns problemas. Era a minha vida naquele momento, mas você acha que as mulheres ainda se apegam a isso? Boa pergunta, ao passado. Boa pergunta. Vamos lá. Eu acredito que os homens se apegam mais no passado da mulher do que as mulheres se apegam mais ao passado do homem. Eu gostaria que as mulheres se apegassem mais ao passado do homem. Porque o passado do homem diz, sim, muito a respeito de quem ele é. Não que as pessoas não possam mudar, elas podem. Só que, pô, o cara chegou pra você e falou que ele traiu 7 namoradas, você acha que você vai ser a 8ª que ele não vai trair? É óbvio que você vai ser a 8ª que ele vai trair. Então, existe um viés que a gente tem que olhar de as pessoas erram, tá tudo bem, as pessoas mudam e evoluem ao longo do tempo, só que as mulheres, elas relevam muito o passado do cara. Então, se ele virar, como a gente romantiza naturalmente as coisas, acaba que a gente tende a relevar algumas outras coisas que os homens não relevam. Então, tem muitos homens que eles olham pro passado da mulher, se ela já namorou 2 vezes, o cara olha e fala assim, não, pronto, não quero. O cara quer ser o primeiro. Então, existem alguns caras que pensam desse jeito. Eu acho que o homem, ele olha muito mais para a questão relacional do passado da mulher. Então, quantos caras a mulher já pegou, quantos caras a mulher já se relacionou, a mulher não olha tanto. Ela sabe, pelo contrário, ela sabe que o cara é galinha, que o cara já pegou todo mundo da cidade, mesmo assim ela se envolve. Ela deveria olhar muito mais pro passado do homem do que ela de fato olha. Só que quando a gente fala de olhar pro passado, eu acredito sim que a gente tem que olhar, porque é algo que ele vivenciou, que ela vivenciou. Só que não pode ser pautado em quantas bocas a pessoa beijou, sabe? Eu acredito que tem coisas muito mais profundas que a gente pode olhar no passado de alguém do que quantas vezes a pessoa se relacionou. Muito mais relacionado a como que ele lidou com os últimos relacionamentos. Então, quando eu comecei a me relacionar, não foi um questionário, né? Mas a gente sentava pra conversar sobre isso. Tipo, por que você terminou? Tá, mas e aí, o que aconteceu? Aí, se o cara já começa a falar, não, porque minha ex é maluca, tu já sabe que tu vai ser a próxima maluca. Aí, tu vai conversar com a tua ex, com a tua atual. Ah, não, por que você terminou? Ah, não, porque o cara era maluco. Você já sabe que você vai ser o próximo maluco. Então, tem várias coisas que já vão ditando um pouco de como que vai ser o teu próximo relacionamento. Não é sobre você ficar contando com quantas pessoas a pessoa já dormiu ou com quantas pessoas ela já pegou, só que muito mais de você entender a configuração de relacionamento e por que deu certo, ou por que não deu certo, o que aconteceu no passado ali, que possa ditar algo do caráter dela atual, assim, sabe? Que eu acho que é algo muito mais difícil de mudar. Alguma pergunta, Yasmin? Tava pensando Ela alguma tá ali coisa? só rindo, né? Ela tá rindo, ela tá pensando Tá alguma... se identificando. Tá rindo? Eu tô de backstage porque 98% das coisas que eu ouvi eu dou de conselho pra meninas da minha idade. Tá vendo? Você já ajudou muitas amigas suas, Kati? Você ajudou? Ajuda de forma solidária? Ó, se tem uma coisa que eu tomei pra mim, principalmente hoje em dia que eu trabalho com isso, é que eu só dou opinião onde me chamam, tá? Porque o que eu percebi ao longo do tempo? Que quanto mais eu queria ajudar as pessoas sem elas solicitarem a minha ajuda, mais elas não me escutavam. E não é que hoje elas escutam, mas é que hoje, quando elas me pedem ajuda direcionada a relacionamento, empresarial, qualquer outra coisa, e eu, de fato, tenho essa abertura para poder falar alguma coisa, se ela não segue o que eu faço, eu posso virar para ela e falar assim, cara, eu te avisei, sabe? Eu falei que era pra fazer tal coisa e eu te avisei e você fez errado e a gente sabia que isso ia acontecer. Eu tenho algumas amigas que é sempre assim, é claro. Só que quando acontecia isso lá atrás, eu não podia chegar e apontar o dedo pra ela e falar assim, eu te avisei, porque ela não tinha pedido a minha opinião. Fui eu que fui lá e me intrometi na vida dela e falei o que eu achava que ela deveria ouvir. E a gente, ocasionalmente, acabava brigando. Então, uma coisa que eu tenho pra mim hoje é que
até dentro do meu próprio relacionamento. Eu dou pitaco aonde me pedem opinião. Tipo, Kátia, olha só, eu preciso da sua ajuda com isso aqui. Você consegue me dar seu ponto de vista? Eu vou lá e dou meu ponto de vista. Se não pedirem minha opinião, eu fico bem quietinho, eu fico vendo que a coisa está desmoronando. Eu comento, inclusive, com meu namorado, falo, olha só, vai dar errado, não vai dar certo, de algo de outra pessoa. E eu sempre, é certo, cara, sempre dá errado, porque, novamente, os sinais estão desde o começo. A gente aqui não olha pra eles. Ou ignora, né? Ignora. É comum, né, pra a gente que já passou por algumas situações olhar e falar, gente, não vai. E você quer ajudar porque é uma pessoa que você se importa, você gosta. E você vê indo na mesma direção e a pessoa não quer, é normal. Gente mais nova, gente da minha idade. Até eu mesma tive a minha fase de não querer quando eu fui casada. De não querer ouvir, de não querer entender. Porque é uma coisa que a pessoa tem a necessidade de viver. Se tornou do ser humano. Aquele de você fez, então eu posso. Em vez de aprender com um caminho que foi trilhado pelo outro e deu errado. Sim, a gente fala assim, né? Que o inteligente, ele aprende com os próprios erros e o gênio, ele aprende com o erro dos outros. Então, é exatamente isso, né? Só que as pessoas, é o que ela falou, né? Tem algumas pessoas que precisam vivenciar aquilo para poder quebrar a própria cara, né? Então, já ajudei muito amiga, mas hoje em dia ajudo só quando solicitado. Mas principalmente ajudei muito amigo, cara. Eu sempre fui aquela menina que sempre teve muito amigo homem, sabe? Eles sempre me viam como referência. Então, hoje em dia eu tenho muita amiga mulher, enfim, por causa do digital. Mas antigamente eu tinha muito amigo homem. Então, eles me procuravam muito para poder... A Kátia é a menina do grupo, então ela é referência, sabe? Eu vou pedir ajuda para ela. Que bom, né? Que bom, né? Referência nos relacionamentos. Pois Kátia, relacionamentos, a gente falou de relacionamentos reais, mas e os relacionamentos virtuais? O que Kátia Bates acha dos aplicativos, os apps de relacionamento? Olha, eu vejo que muita gente demoniza, né, os relacionamentos, os aplicativos de relacionamento. E eu não demonizo, não, assim, pra ser bem sincero, eu acredito que é só mais um canal de veiculação ali de pessoas, onde você consegue se conectar com outras pessoas e facilitou muito para algumas pessoas que têm dificuldade para se relacionarem com outras. Então, eu acho que é uma baita de uma ideia, eu só acredito que falta qualificação, sabe? Então, o meu mundo ideal, e os meus alunos sempre pedem isso para mim, para fazer um Tinder da Kátia, que seria basicamente você ter uma qualificação antes de você entrar num aplicativo desse, sabe? Porque o maior problema que eu vejo as pessoas reclamando é que são pessoas desqualificadas, assim, no sentido de Ou que... fakes, ou golpistas, ou sequestradores. Às vezes são doidos, que você não sabe quem que é aquela pessoa. Tem que fazer um filtro bem bom Na aí, né? grande maioria das vezes, são até pessoas que não vão agregar valor em nada. Então, o que eu costumo falar é, cara, quer usar aplicativo de relacionamento? Usa. Eu acho um canal justo, assim, de você se conectar com outras pessoas. A importância é só você deixar claro o que você quer. Então, pô, você tá mostrando que você quer uma pessoa de alto valor, então você não vai simplesmente dar match com um cara ou com uma mulher e no mesmo dia você vai sair com aquela pessoa. Porque em um dia você não sabe se uma pessoa é de alto valor ou não. Você vai conversar com a pessoa, vai tentar entender da vida dela, vai conversar sobre outros assuntos, vai pro Instagram, vai para outros canais, para que você consiga, de fato, ter um papo com aquela pessoa e ver se, de fato, ela tem alguma coisa para agregar. Ah, não, Kátia, tô só no Tinder só pra divertimento. Então tá tudo certo. Você não precisa se expor a muita coisa de colocar ali, de fato, quais são os seus critérios. Agora, pô, você quer tirar algo sério de um aplicativo de relacionamento, aí você precisa ter muito mais critérios do que você teria pessoalmente. Concordo, só tenho um adendo. Eu acho que é legal você dar uma olhada no Instagram da pessoa, mas evitar também tirar conclusões precipitadas, né? Porque o Instagram são momentos, né? Sim. E não imprime, na verdade, a vida real, né? Tem que também pensar, refletir sobre isso, né? Eu acho que nada é melhor do que uma boa e velha conversa, sabe? Então, pô, você sai do Tinder, vai pro Instagram, então não fica só nisso, sabe? Conversa com a pessoa pra ver novamente se tem objetivos ou pelo menos gostos alinhados, assim, sabe? Porque às vezes é aquilo, nem o gosto básico que era pra você ter ali, o mínimo do mínimo em comum com a pessoa você não tem, então você não vai se dar o trabalho de se arrumar toda pra poder sair com a pessoa, sabe? Eu tenho um amigo que comentou a seguinte frase, ele falou, cara, eu cansei de achar a minha namorada ideal e hoje eu vou ficar com qualquer pessoa que aparecer, porque é o que tiver que a vida me deu. É ruim pensar assim, né? Cara, é ruim. Eu acredito que se ele tivesse ido por um viés de eu cansei de procurar uma princesa encantada, eu acho que é bom, porque as pessoas buscam muito perfeição na outra pessoa. Então, cara, teu príncipe encantado não vai chegar num cavalo branco cheio de rosa, com um buquê de flores pra você, porque não é assim que o mundo é. Só que, ao mesmo tempo, ele pode ser um cara muito foda que só não vai chegar num cavalo, sabe? E ele vai chegar, assim, com outra coisa ali pra poder te dar, ou vai te proporcionar de outras formas. Então, é legal a gente sair desse ramo da perfeição, porque a outra pessoa nunca vai ser perfeita
100% ali pra gente, de acordo com as expectativas que a gente criou. Só que, ao mesmo tempo, não é você aceitar qualquer coisa que a vida vai te dar. Chega uma pessoa, novamente, que não tem nada a ver com você, que a pessoa não é nada aquilo do que você esperava, cara, não faz sentido você colocar uma pessoa dessa na tua vida. Eu costumo falar que, hoje em dia, eu sou muito a favor de listas, né? Então, eu tinha, inclusive virou um livro hoje, uma lista de qualificações que eu procurava numa pessoa antes de colocá-la na minha vida. Seja afetiva, seja profissional, seja pessoal, qualquer tipo de pessoa, antes de entrar na minha vida, tinha que passar por um critério de qualificações ali. Eu olhava, se a pessoa faz sentido, não faz sentido, beijo, tchau. Só que não é um critério de qualificações de príncipe encantado, de princesa encantada. Não é uma coisa, não, tem que ser loiro de olho azul, tem que ter 1,90, tem que calçar 44, não é nada disso. É você olhar para uma lista de princípios, propósitos e valores e falar assim, cara, ok, faz sentido ou não faz sentido. Porque também não é, não, agora eu vou deixar qualquer pessoa entrar na minha vida só porque eu já meio que desisti do amor, ou eu já desisti de achar a pessoa certa, sabe? Porque eu também não sei se vai ladeira abaixo, né? É um negócio que vai piorar, na verdade, né? Piorar o emocional da pessoa, que já não tá muito legal, né? Vai se sentir frustrado, vai se sentir não merecedor, vai acabar atraindo pessoas pra vida dele que talvez coloquem ele mais pra baixo ainda, sabe? E aí, às vezes, pode causar um trauma, pode causar uma coisa pior do que o que ele já tava antes. Entendi. É aula, Bressa, é aula. Mulher da aula, cara. Ela conhece muito. Demorou pra chegar onde você chegou, né, Kátia? Muito estudo, muitos livros, muitos cursos. Cara, muita coisa, não? Demorou. Ó, eu digo assim, só te cortando rapidinho, que às vezes a pessoa fala, ela vai e deve estar falando da cabeça dela. Não é assim, né? Não. Eu fiz, mas assim, eu perdi a conta de quantos cursos eu fiz relacionado a comportamento humano, fiz psicanálise, quantos livros eu li, enfim, né? E de neurociência. E é isso que a gente tava falando de relacionamento, né, cara? Hoje é muito fácil a gente falar de relacionamento no básico, só que é difícil a gente falar de relacionamento embasado em ciência, que eu acredito que é o que a gente precisa, né? Não adianta a gente só ficar falando de relacionamento da boca pra fora. Eu estudo sobre isso desde 2017. Então, foram quantos anos? Nem sei, já perdi a conta de quantos anos foram. Desde 2017 já 6 anos aí. De anos, né? Então, 7 anos, né? Eu acredito que já é bastante tempo aí de estrada. Muita gente fala pra mim, não, porque a Kátia, ela surgiu do dia pra noite. Nunca é do dia pra noite, né, cara? Só a gente sabe do backstage. Mas é isso, assim, eu estudava pra mim, sabe? Não sabia que, em hipótese alguma, que tinham outras pessoas precisando ouvir o que eu tinha pra falar. E tem, né? É o que a gente tava conversando ali Acho que você também deve ter sua missão interna, né? Sim. A gente tava falando nos bastidores. Se a gente puder ajudar aí 1% aí das pessoas, já é válido, né? Não é só... Às vezes as pessoas falam assim, você só quer vender produto, vender curso, vender treinamento, mas acho que é mais que isso, né? Uma realização pessoal também, talvez. É, muito mais do que isso. E isso é a consequência, né? Então, por exemplo... De um trabalho. Exatamente, é um trabalho. Você entrega conteúdo. Eu trabalho de domingo a domingo, eu entrego conteúdo em todas as redes sociais que você possa imaginar. Então, eu tenho canal no YouTube, eu vou pros podcasts, eu tenho Instagram, TikTok, tudo. Tem Kawaii. Tudo. Então, assim, eu entrego conteúdo gratuito em todos os lugares possíveis, né? E é lógico que, pra gente se manter, a gente precisa vender coisa. Durante muito tempo, antes de conhecer o meu namorado, eu tinha muita trava com vendas, assim, sabe? Eu pensava que eu tinha que entregar tudo de graça pras pessoas. Eu tinha muita dificuldade em cobrar, eu tinha muita trava com vendas. Cara, quando ele entrou na minha vida, ele vende qualquer coisa. Ele me vende se deixar. Ele vende qualquer coisa que você colocar na frente dele, ele vende. E quando eu comecei... Ele também é do marketing digital? Ele é do marketing digital voltado à comunicação. Vamos fazer também. uma reunião, vamos colocar essas ideias para ganhar dinheiro aí. E daí, quando ele entrou na minha vida, que ele fez eu fazer, não, né? Ele me propôs a fazer o primeiro evento presencial que eu tive que vender algo em cima de um palco na frente de todo mundo, para 100 pessoas, eu falei assim, cara, ou eu destravo isso ou eu destravo, porque senão não vai dar certo. Então é muito... Hoje em dia eu vendo qualquer coisa também, colocar na minha frente, tô vendendo, não tenho o menor problema com vender nada, eu acredito que é isso, é a recompensa, né, cara? Se a pessoa te dá autoridade, ela confia em você e no que você tá falando, ela não se importa em pagar o valor que for, lógico, se ela tiver a condição, para poder ter mais acesso a você. Ou ao conteúdo que você tá oferecendo, ou às vezes até mesmo a você, pessoa, sabe? Bom, muito legal, Kátia. Cara, um prazerzaço aí, você dá aula aí. Acho que já acompanhava o seu conteúdo, muito bacana. Muito agrega muito para mim, para as pessoas e tudo mais. Afinal, se a gente puder ser 1% melhor a cada dia, é sempre gratificante, né? A gente tá sempre numa evolução constante, né? Eu gosto de me relacionar com aquele tipo de pessoa, de estar em volta de pessoas que
tem sempre aquela visão de que qualquer pessoa pode te ensinar alguma coisa, sabe? Então, Sim. pô, às vezes a gente tava lá comendo um negócio no restaurante, às vezes aquele cara que tava lá servindo um negócio pra gente no restaurante vai me dizer algo que eu não sabia e ele vai ensinar pra gente. Então, todos os dias da nossa vida a gente pode estar aprendendo com várias e várias pessoas, e se a gente não tiver essa mentalidade, a gente já pode, eu costumo falar que a gente já pode ir dessa pra melhor, se a gente acredita que já sabe de tudo nesse mundo, sabe? Porque é real que a gente não sabe de muita coisa. Com certeza. Kati, muito legal, muito bacana o nosso papo aqui. Espero que a gente possa executar aquela outra ideia lá do convidado convida, Massa. né? Acredito que você tem muitas amizades aí, contatos na tua área, de pessoas que têm um nicho parecido com o teu, para trazer. Já até pensou alguém, né? Não me fala, mas já pensou alguém? Massa. Tem algumas opções aí legais. Temos. Kati, eu tinha uma pergunta que eu sempre faço, na verdade não é uma pergunta. Qual frase que você gosta de falar para si mesma, ou um mantra, ou algo que você diz de manhã, ou algo que te motiva quando você precisa de uma luz assim interna de você com você mesma? Cara, essa é Uma muito frase. boa. Tem uma frase que me acompanha e que eu sou uma pessoa meio esotérica, tá, gente? Então eu é? gosto dessas, Meditação, você gosta? eu gosto de conversar com a lua, eu converso com o universo, eu converso com meus cristais, eu jogo tarô, eu faço um monte de coisa. E eu acredito em tudo até que me provem o contrário. Essa é real relacionada à espiritualidade, religião, eu acredito em tudo. E basicamente uma coisa que me ajudou desde o começo, eu nem lembro onde é que eu vi essa frase, mas eu falava sempre pro universo, era assim. Eu pedia pro universo eu falava assim, ó, universo, se você mandou alguma coisa pra alguém e essa pessoa não quer receber, faça chegar até mim. Então, basicamente... Não caiu aí o vídeo. Não? Tá rolando? Tá rolando? Desculpa, Kati. Aí, Nada, era basicamente assim, ó. Universo, se você mandou alguma coisa muito boa pra alguém, essa pessoa não quis recebê-la, faça chegar até mim, porque eu tô disposta e aberta a receber todas as suas bênçãos. Eu falo isso todo dia, porque eu acredito que, assim, o universo, ele ajuda, a gente faz a nossa parte, né? E em vários momentos ele abre vários caminhos pra gente que outras pessoas não estão dispostas a olhar dessa forma como uma oportunidade, Sim, né? Então eu quero que tudo que possa chegar até mim, chegue até mim. Então essa é uma coisa que eu falo todos os dias da minha vida. Às vezes não falo, mas às vezes eu penso. Que também é uma forma de manifestar, né? É uma manifestação, com toda certeza. A gente pode fazer um outro podcast mais pra frente, daqui um tempinho, sobre essa sua área aí que ninguém explora, né? Só pergunta sobre comunicação, sobre empresa, sobre relacionamentos. Pode fazer a Kátia esotérica. A Kátia esotérica. Nossa, eu tenho coisa pra falar. Vou trazer todos os meus cristais aqui pra vocês verem. Você Vai ficar acredita? bonito, ó, a diferenciação aí, viu, no podcast. Você acredita na lei que a gente não vê, mas acontece, a da atração? Ah, eu acredito. Acredito em tudo, assim. Eu acredito que a gente manifesta... Logicamente, eu não acredito que só eu falar algo pro universo aquilo vai acontecer, mas quanto mais eu coloco algo na minha cabeça, mais o meu corpo ele faz o máximo para poder ser congruente com aquilo que eu tô pensando. Então, o meu corpo ele tem uma necessidade básica de ser congruente com aquilo que eu penso. Se eu penso todos os dias que eu sou um fracassado, que eu não vou dar certo, o meu corpo ele vai responder a essa mensagem. Agora, se eu penso que de fato eu vou conquistar e tal, eu vou conseguir chegar nos objetivos que eu quero, automaticamente o meu corpo vai ter o máximo desempenho de alta performance para fazer de fato com que eu chegue nisso. Então, não é só uma questão esotérica, é uma questão meio científica também, sabe? Você tem que criar a Wikibart, Wikipédia Wikipédia da Catarina. Da Catarina, Falar sobre diversos assuntos. né? Já me falaram pra eu fazer uma de podcast, assim. Kati, muito legal, muito bacana. Obrigada. Passa todas as suas redes sociais, quem quiser entrar em contato com você, falar com você, conhecer os seus treinamentos, manda. Tá, bora lá. O Instagram, @KatiBartz, KATHY, você já vai me achar, provavelmente. No YouTube também, Catarina Bartz, mas se você colocar Kati Bartz, também vai aparecer o meu canal. TikTok é a mesma coisa, Kati Bartz. Agora a gente tá, inclusive semana que vem, esse podcast veio num momento excelentíssimo. Semana que vem a gente tá abrindo a pré-venda do nosso evento presencial, que vai acontecer em abril. Se liguem. Terceira edição do nosso evento presencial. É um Presencial. Quantas pessoas que podem estar Cara, lá? é entre 150 e 200 pessoas. A gente tá colocando 200 no máximo ali, estourando. Porque vai ser em Reserva minha Alphaville. vaga. Eu vou. Vamos, Bressa? Já está reservado. Reserva 2 aí. Ó, é um evento bem massa que a gente aborda 4 pilares principais. Então, a gente fala sobre conexões de relacionamentos interpessoais e network. A gente fala de estratégias. A gente fala de comunicação e posicionamento baseado na questão do capital erótico. De mentalidade e crenças, baseado em ciência sempre. E, por último, maestria pessoal e profissional para você aprender a se diferenciar dentro do mercado. Então, são esses 4 pilares que a gente aborda. Sou eu e mais 6 palestrantes aí, surpresa também, que a gente vai divulgar semana que vem. Surpresa. Pois é, palestrantes Kinder Ovo. Vem uma surpresa. Eles são assim... Não É? quero dar spoiler, depois eu falo para você no off, fora das câmeras, Tá. mas são de peso, sabe? Conhecidos, renomados. Brincadeira, bicho. Essa fera. Kati, muito legal, muito bacana te conhecer.
Eu acho que o mais legal aí da gente produzir e fazer um podcast é falar com pessoas inteligentes, bacanas, legais e educadas como você. Obrigado. Obrigada a você pelo convite, foi um prazer. Espero vê-los em breve. Show de bola! Obrigado, Bressa. Tchau. Vai embora. Corta essa barba, cara. Seguinte, ó. Curso de marketing digital que a gente indica, o link está na descrição, certo? Vá no TikTok, no Instagram. Os Reels estão bombando também. @CutoCast. @Rodrigo Bolenha para me seguir também. Dá like, compartilha que esse papo ficou sensacional. Encerrar transmissão. Clicou.